Bom, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o intuito dessa aula, né, porque semana que vem o GAMP vai receber uma aula de um maratonista de Quixadá, que vai fazer alguns exemplos de alguns projetos de algoritmos para a gente, né? E como alguns alunos do nosso grupo não tinham visto esses projetos, eu preferi fazer antes dele uma aula para introduzir esses projetos. Então, hoje a gente vê programação dinâmica, divisão e conquista e algoritmos gulosos, né, de forma bem introdutória, né, deixando isso claro. Vocês vão ver esses projetos no decorrer do curso, quem não viu ainda vai ver. Divisão e conquista, vocês devem ver, se não em estrutura de dados, no mais tardar em estrutura de dados avançadas. E programação dinâmica e algoritmos gulosos, vocês vão ver lá em projeto e análise de algoritmos, a famosa PAA. Tá? Então, eu acredito que vocês devem ver essas matérias todas em mais de 20 horas de curso, tá? Dentro de sala de aula, fora as horas que vocês vão estudar, fazer trabalhos e tudo mais. Né? Então, eu não tenho pretensão de passar todo esse conteúdo para vocês em 2 horas, em menos de 10% desse tempo. Né? A minha ideia realmente é apresentar esses projetos para vocês saberem que existe, quem não conhecer, saber que existe, saber em que circunstâncias é que esses projetos se aplicam, tá? E como ter uma ideia, assim, como é que a gente aplica esses projetos para fazer algoritmos. Muito bem. Também quero deixar claro que projeto, né, é um pouco diferente de técnica de programação, né? Vocês vão ver que eu não sou um programador muito experiente, como diz o professor Roberto, eu programo em C mais ou menos, né? Eu programo em C, alguma coisa em C, e agora que eu comecei a trabalhar com o pessoal do grupo da maratona, eu comecei a programar em C++. Então, eu estou ali no C mais ou menos, né? É um C++ com muita cara de C. Muito bem, dito isso, vamos começar. Deixa eu pegar aqui os slides. Deixa eu projetar. Peraí, chegou mais alguém? Pronto. Deixa eu projetar aqui. Ainda você falou no perfume aí, eu pensei que ia ter um quadrinho assim, você riscando, pra gente fazendo aquele desenho bonitinho. João, você tá vendo minha tela já? Já. Quadro, até que tem. Desenho bonitinho. Olha aí, são outros rapaz. 500. Desenho bonitinho são outros 500, certo? Mas quadro a gente dá um jeito. Tá show demais. Então vamos lá, deixa eu começar aqui. Então, galera, a agenda de hoje, como eu falei para vocês, né? Então, começando aqui por divisão e conquista, e a gente começa já com um problema, porque nós somos desses, né? Esse problema aqui foi proposto pelo professor Claudio Lucchesi, e, a grosso modo, a ideia, eu vou falar muito a grosso modo, né? Porque a gente quer ganhar algum tempo e eu não quero focar em nuances, em coisinhas menores, né? Então, vamos lá. A ideia zona daqui dessa questão é a seguinte: você tem 3 amigos, a Andréa, o Carlos e o Marcelo, certo? E a Andréa é uma cientista da computação muito esperta. Aí o Carlos e o Marcelo, eles jogam um joguinho que é o seguinte: eles vão ali para um computador e geram aleatoriamente uma sequência de N inteiros, assim, uma permutação de 1 até N. Então, por exemplo, se esse N aqui for 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é uma das permutações. Qualquer posição que você trocar aí gera uma nova permutação, tá bom? Então, eles pegam um N desses e gera números de 1 a 7 e depois eles colocam em alguma ordem. E o jogo qual é? O jogo é você... cada jogador tem direito em cada turno a fazer desfazer uma inversão nesse vetor, certo? Então, por exemplo, aqui tem vocês estão vendo, né? 1, 5, 3, 4 e 2. Eu começo a dizer quantos, o meu N, né? Aí eu vou gerar uma sequência de 1 a 5, e aqui é uma das permutações possíveis. Então, a permutação é 1, 5, 3, 4 e 2, e aí cada jogador tem direito a desfazer uma inversão. O que é uma inversão, né? Você imaginando a ordem crescente aqui, é quando um número maior está antes de um número menor. Por exemplo, o 5 é maior do que o 3, ele está antes. Isso aqui é uma inversão, tá? O 4 é maior do que o 2 e ele está antes no vetor.
nessa sequência. Então, aqui é outra inversão. Tá? Um detalhe importante dessa questão é que você só pode desfazer inversões que estejam vizinhas, né? Você pode desfazer 5 e 3, você pode desfazer 4 e 2, mas você não pode desfazer 5 e 2, porque eles não são vizinhos. Bom? Outra restrição do problema é que o Marcelo sempre começa jogando. Né? Então, o Marcelo joga, desfaz uma inversão. Aí vem o Carlos e faz mais uma inversão, desfaz outra inversão. Marcelo, Carlos, Marcelo, Carlos. Ganha um jogo aquele jogador que faz uma inversão e que no próximo turno o jogador adversário não consegue fazer nenhuma inversão. Não existe nenhuma inversão disponível para ele. Tá? Bom, aí a questão diz o seguinte, que a Andrea, essa cientista da computação muito esperta, ela disse que esse jogo é tão simples quanto jogar pau ímpar, que eles podiam ter trocado esse jogo todo por um jogo de pau ímpar. Vamos ver se a Andrea tem alguma razão, né? Pessoal, é importante notar aqui que a questão basicamente é você saber quantas inversões tem na sua sequência, certo? O fato de um jogador, a ordem que as inversões são desfeitas, não é importante, porque você só desfaz inversões de números que são vizinhos. Então, se eu estou aqui 4 e 2 eu desfaz uma inversão. Se eu permitisse desfazer o 5 com 2, aí eu desfazia com uma inversão só, 5 com 2 e 4 com 2. E o 3 com 2, né? Então, com um movimento, eu desfaria 3 inversões, tá? Mas isso não é permitido pelo problema apresentado. Tá bom. Então, basicamente, o que você precisa saber é quantas inversões tem disponíveis. Uma vez que você sabe quantas inversões tem disponível, então você vai saber quem ganha um jogo. Né? Se for um número ímpar de inversões, o Marcelo vai ganhar, porque ele começa jogando. Então, imagina que a gente tem 3 inversões disponíveis. Aí joga o Marcelo, desfaz uma, o Carlos desfaz outra e o Marcelo desfaz a terceira. Aí o Carlos não consegue desfazer nenhuma inversão. Certo? Se for um número par, 4, por exemplo, o Carlos vai ganhar o jogo. O Marcelo desfaz a primeira, o Carlos desfaz a segunda. O Marcelo desfaz a terceira, o Carlos desfaz a quarta, e o Marcelo não consegue desfazer uma quinta inversão porque ela não existe. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui é basicamente contar o número de inversões que uma sequência tem. Tá? Então, deixa eu pegar aqui algo que eu já fiz sobre isso. Algo que eu já fiz sobre isso. Cadê? Pronto. Esse carinha aqui. Eu também tô nessa situação que eu não tenho nem compilador. Eu tô compilando no online mesmo. Eu não consegui instalar o Linux ainda no computador, então... Bom, pessoal, então a ideia é contar inversões, certo? Então vamos abstrair os detalhes técnicos da coisa. E o que é que eu estou fazendo aqui? Cadê a entrada? Aqui eu estou recebendo os números que ele está passando e colocando nesse vetor aqui, esse vetor vet, certo? Então, o vetor vet, meu povo, o vetor vet é esse carinha aqui, ó. 1, 5, 3, 4 e 2. Um outro vetor vet, 5, 1, 3, 4 e 2, certo? Eu recebo esses números na sequência e vou colocando num vetorzinho, né? Então, para quem ainda não conhece essa estrutura, né? O pessoal do primeiro semestre ainda não chegou em vetores, você pode imaginar isso como uma linha de uma tabela, no Excel, por exemplo, né? Então, o vetor seria uma linha, e em cada célulazinha do Excel você coloca uma informação, né? Então, na primeira célula eu coloco 1, na segunda célula um 5, na terceira célula um 3, na quarta célula um 4, e na quinta célula eu coloco um 2. Pronto. Então, vamos aqui. Então, eu coloco esses caras nesse vetor. Eu vou criar uma variávelzinha que ela vai acumular o número de inversões que eu vou ver. Né? Começa com 0. E aí eu começo do primeiro elemento do meu vetor, certo? Da minha sequência, e um contadorzinho, um
Um I eu coloco na primeira posição, e eu coloco um J, nesse caso, a partir da posição I, mais 1. Então, se o meu I está na primeira posição, o meu J começa na segunda posição. O que é que eu quero fazer aqui? Eu vou colocar o I aqui no 1 e o J aqui no 5. Aí eu vou comparar. O 1 vem antes do 5. Ele é menor? Se ele for... Um momento. Eita. Deixa eu voltar. Se o 1 for menor do que o 5, eu continuo. Mas quando eu pegar aqui 5 e 3, por exemplo, aí eu conto inversão, certo? Então, essa é a ideia. Eu pego aqui o 1 e eu vou... O 5, ele é maior do que o 1, então não conta. O 3 é maior do que o 1, então não conta. O 4 é maior que o 1, então não conta. O 2 é maior que o 1, então não conta. Aí o meu I passa para o 5. E o meu J passa aqui para o 3. Aí ele vai comparar. O 3, ele é menor do que o 5? Então tem uma inversão aqui. Aí nesse caso eu acumulo, lá naquele meu acumuladorzinho, uma inversão. Passo para o 4. O 4 ele é menor do que o 5? Então conto uma segunda inversão. O 2 é menor do que o 5? Aí eu conto uma terceira inversão, certo? Depois eu passo para o 3 e assim sucessivamente. Cadê? Pronto. Então, aqui no meu... Então é isso que eu faço, né? O meu I aqui, o J vai a partir do I até o final, e eu comparo. Na posição I, o valor da posição I é maior do que o da posição J? Se for, a gente tem uma inversão. Aí eu aumento o número de inversões aqui no meu acumulador, certo? Se não, eu só continuo. Concorda comigo que quando eu terminar isso daqui, eu vou saber quantas inversões existem no meu vetor? Sim, né? Aí o que é que eu faço no final? Peguei aqui esse valor, eu só vejo se ele é par ou ele é ímpar, tá? Se o meu acumulador registrou o número par de inversões, né? O acumulador dividido por 2, esse aqui é o operadorzinho do resto, né? Não sei se vocês já conheceram. Se o acumulador dividido por 2 deixa resto 0, significa que o acumulador é um número par. Então, eu tenho um número par de inversões. Nesse caso, quem ganha o jogo é o Carlos. Agora, se não for par, então esse acumulador é ímpar. E se ele é ímpar, quem ganha o jogo é o Marcelo. Bom? Pessoal, dessa brincadeira aqui, alguma coisa vocês não entenderam? Antes de eu rodar? Ana, se você puder só explicar lá é porque eu vi agora como que é o caso de teste. Os casos de teste. Aí, tipo, cada linha daquela é um... Aqui, João. É só porque cada linha daquela é um caso de teste, né? Sim, sim. Por isso que tem os nomes dos caras lá. Não, de boa, porque eu pensei que aquilo tudo fosse a entrada. Aham. Mas, assim, quanto ao código, gente, alguma coisinha, assim, mais importante que vocês não entenderam? Tá muito bom. Tá. Beleza. Gente, eu sei que esses códigos aqui, eles estão em C++, que é um negócio que vocês, a maioria, o pessoal do primeiro semestre não conhece nada, né? Mas ele é muito parecido com C, né? Como eu disse, eu programo muito como um C mais ou menos, né? É um C++, mas com carona de C. Então, se tiver alguma coisinha aqui que vocês não entendem, por exemplo, isso aqui é simplesmente é o nosso printf, né? Lá do C. Então, eles são bem parecidos. Qualquer coisinha, não hesitem em perguntar. Muito bem, deixa eu rodar ele aqui. Então, o que é que esse cara está dizendo? Opa, questão errada. Aqui. Primeiro, eu vou dizer quantos números tem. Eu vou dizer o N aqui da sequência. Certo? E depois eu vou colocar a permutação. Tá? Então, vamos lá. 1, 5, 3, 4, 2. Deixa eu ver. São 5 caras. 1, 3... Esqueci. 1, 5, 3, 4, 2. 1, 5, 3, 4, 2. Tá? 5 caras e a permutação é essa. Então, veja só. O Marcelo e o Carlos, eles vão começar a jogar desfazendo inversões. O Marcelo é o primeiro. Ele vai poder fazer essa inversão aqui ou essa inversão aqui. Não é? Aí depois o Marcelo vai fazer o que puder e assim vai jogando até que alguém fique sem jogar. E aí quem ficou sem jogar é que perdeu o jogo. Muito bem.
Foi dito aqui que quem ganha é o Marcelo, certo? Porque esse cara aqui, ele contou e deu um número ímpar de inversões. Então vamos lá, como é que ele faz isso? Esse cara não está invertido com ninguém porque ele é o menor de todos. 5 está invertido com 3, uma inversão. 5 está invertido com 4, 2 inversões. 5 está invertido com 2, 3 inversões. O 3 não está invertido com 4, mas está invertido com 2. Então nós temos 4 inversões, certo? Agora o 4 está invertido com 2, 5 inversões. Não é? Como 5 é um número ímpar, quem ganha é o Marcelo. Tudo bem? Ficou claro? E aí ele vai fazendo esses casos de testes aqui, por exemplo, se eu pegar um 6, aí eu posso pegar a permutação que é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse caso é o Marcelo que ganha de novo. Vamos ver um exemplo que quem ganha é o Carlos. 5, 1, 3, 4, 2. 5, 1, 3, 4, 2. Opa, começa por 5. 1, 3, 4, 2. 5, 1, 3, 4, 2. Opa, quem ganha é o Carlos, né? E esse jogo continua até que eu digo, não, o N agora é 0. Acabou o jogo. Tudo bem, gente? Bom, então, galera, isso aqui resolve bem o nosso problema. Ele conta as inversões bonitinhas, então tá tudo certo. Eu esqueci esse problema, qual é o número dele? É o 1088. Então, para quem não conhece o URI, problemas. Então, para quem não conhece o URI, pessoal, ele traz problemas, você bola uma solução e você submete para avaliação online, né? E aí, se tiver certa, ele coloca um certinho aqui, se tiver errado, ele dá um X e ele diz o que foi que errou, né? Se foi você demorou tempo demais, porque veja só, aqui tem um tempo limite, né? Não pode passar desse 3, quando ele executar os testes dele. Enfim. Então, eu vou pegar essa solução aqui, que a gente concorda que dá certo, e vou submeter para o URI, ver o que é que ele vai dizer. Tarará, a gente aguarda. Está aqui na fila de avaliação. Deixa eu dar uma... Opa! Isso aqui significa que ele demorou mais tempo do que poderia, né? Ele tinha um limite de 3 segundos e ele extrapolou esses 3 segundos. Então é o seguinte, galera. A nossa ideia está certa, só que ela está demorando tempo demais. Essa ideia de força bruta, de comparar todo mundo com todo mundo, não deu certo para o URI, né? O algoritmo resolve o problema, só que ele custa muito tempo, tá? Nesse sentido, eu quero falar para vocês de um projeto de algoritmo chamado Divisão e Conquista. Quando a gente está jogando baralho, eu imagino que nessa época de quarentena, você está com a família em casa, domingo à noite, não pode sair, acaba rolando um baralhozinho de vez em quando. Uma maneira muito comum de você ordenar as cartas na mão é quando você pega uma carta ali, né, daquele montinho, e aí você compara aquela carta com todo mundo, né, até achar qual é a posição dela na sua mão. Aí pega a segunda carta, vai, a terceira, compara com todo mundo. Né? Então, veja, para cada carta você acaba tendo que comparar com todo mundo ali para achar, ou com quase todo mundo, para achar a posição dela na sua mão, para sua mão ficar ordenada, bonitinha, se você tiver toque quando joga baralho, né? Mas isso é muito parecido com a nossa ideia ali, de sair comparando todo mundo com todo mundo para saber quantas inversões tem. Né? Isso dura um tempinho a mais. Existe um projeto chamado Divisão e Conquista. Né? Na verdade, essa ideia é muito antiga. Né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido a frase famosa dividir para conquistar. Né? Você tem um problema grande, você divide em problemas menorzinhos, aí você resolve os problemas menores. Problemas menores são, em geral, mais fáceis de resolver do que problemas maiores. Então, a divisão e conquista, ela tem 3 passos. Primeiro, você vai dividir o problema maior em subproblemas menores. Depois, você vai conquistar esses subproblemas menores. Por fim, você vai fazer uma combinação desses problemas menores para construir a solução do problema maior. Bom? Então,
deixa eu ver aqui. Se a gente aplicar divisão e conquista na ordenação, ao invés de fazer aquela ordenação típica do baralho, né, de passar por todo mundo, encontrar a posição certa e colocar, eu posso aplicar divisão e conquista para a ordenação. Quem já viu estrutura de dados ou estrutura de dados avançada, já deve ter visto o merge sort, né, o famoso merge sort, que usa divisão e conquista para fazer a ordenação. Muito bem. Então, aqui tem um esqueminha do merge sort, eu não vou entrar nesse ponto aqui. O que importa para a gente tem uma sequência grandona, deixa eu ir aqui para o quadro. Imagina essa sequência aqui. 5, 2, 4 e 3, e eu quero ordenar. Não é? Um jeitinho pode ser, deixa o 5 aqui, pega o 2, compara com 5, aí você sabe que o 2 fica antes do 5. Depois pega o 4, aí compara com 5, e depois compara com 2 para saber qual é a posição do 4. Depois pega o 3, compara com 2, com 5 e com 4 para saber qual é a posição do 3. Não é? Uma coisa muito parecida com o que a gente estava fazendo lá no algoritmo do Buckets e Bubbles. Tá, beleza. Isso é um jeito de fazer, resolve, só que custa muito tempo. Uma outra maneira que você tem de fazer, principalmente vai custar muito tempo, gente, quando você pensa em uma sequência muito grande para ordenar. Porque uma sequência de 4 números, ok, rapidinho você faz, né? Agora vamos falar de 1 milhão de números para ordenar. Cada cara você vai passar por 1 milhão de números para saber a posição dele naquela sequência, né? Isso é mais complicado. Então você pode pegar essas 4 posições aqui e quebrar o seu problema. Peraí, 4 é difícil de ordenar, ou é mais complicado de ordenar. Vamos quebrar aqui em 2 sequências. 2 caras para um lado, 2 caras para o outro. 5 e 2 para um lado, 4 e 3 para o outro. Aí você, opa, 2 é mais fácil de ordenar do que 4 caras, hein? Beleza. Mas aí você diz, né? Tem como facilitar a minha vida? Tem. Eu posso pegar esses 2 caras e dividir de novo. Aí fica o 5 para um lado e o 2 para o outro. Opa, ordenar 1 é muito mais fácil que ordenar 4 caras. Porque é trivial a ordenação que já está feita, né? O 2 já está trivialmente ordenado. Esse vetor de uma posição, ele já está trivialmente ordenado. Esse vetor de uma posição também, assim como esses 2 carinhas aqui, não é? Então, uma vez que você já dividiu o seu problema e você já conquistou, porque esse problema já foi resolvido, esse problema já foi resolvido. Agora vem o próximo passo da divisão e conquista, que é você combinar as soluções. O vetor aqui, a sequência do lado esquerdo já está ordenada, a sequência do lado direito já está ordenada. Como é que eu vou combinar essas 2 sequências em uma sequência só ordenada? Bem, essa preto eu estou dividindo, tá? E o azul eu estou subindo e combinando, tá? Então, 5 e 2. Como é que eu faço? Olha, é só comparar o 5 com o 2. O menor vai ser o primeiro a subir. Quem é o menor dos 2? É o 2. Então, sobe o 2, depois sobe o 5. Beleza? Tem o 4 e o 3. Só compara os 2. Quem é que é o menor? É o 3. Então, o 3 sobe o primeiro, depois sobe o 4. Então, olha só, eu tenho esse carinha aqui ordenado e eu tenho esse carinha ordenado. Tá? Beleza, mas o meu objetivo é montar esse vetor aqui com 4 caras. Eu tenho uma metade esquerda ordenada e a metade direita ordenada. Como é que eu vou juntar esses 2 azuis para formar esse azul aqui? Concorda que o menor elemento aqui dessa sequência vai ser ou esse cara aqui, que é o menor elemento da esquerda, ou o menor elemento da direita? Esse cara está ordenado. Esse cara aqui também, certo? Então, o menor elemento geral é o menor daqui ou o menor daqui. Então, eu comparo esse menor com esse menor aqui. E o menor dos 2 vai ser o menor geral. Quem é o menor? 2 ou 3? É o 2. Então, o 2 sobe e o menor daqui passa a ser o 5. E o menor aqui permanece sendo 3. O segundo menor vai ser o menor daqui com o menor daqui. O menor daqui é o 5 agora, né? Porque esse aqui já subiu. E o menor daqui é o 3. Quem é o menor? É o 3. Então, o 3 sobe. Certo? Agora, o menor daqui é o 5, o menor daqui é o 4. Quem é o menor? O menor é o 4. Então, o 4 sobe. Por fim, só sobrou o 5. Então, o 5 sobe. Pronto. Ordenei esses caras aqui. Agora, o que é muito interessante de a gente observar? Veja só, o 2 eu comparei com o 3 apenas. E pronto. O 3 eu comparei com o 2, né? E depois eu comparei com o 5 e acabou. O 5, o 4 eu comparei só... A única comparação que foi feita com o 4 nesse nível aqui foi com o 5. Né? E pronto, e o 5 acabou sendo comparado só com o 4. Né?
Então, gente, esse tipo de abordagem, ele tem essa característica de reduzir bastante o número de comparações. Porque ele parte do pressuposto que a metade da esquerda está ordenada, a metade da direita está ordenada. Isso faz você ganhar tempo para construir esse nível aqui, certo? Uma vez que a esquerda está ordenada e que a direita está ordenada, é mais fácil construir esse nível aqui. Então, ao invés de comparar todo mundo com todo mundo, aqui você compara bem menos, você faz bem menos comparações nesse setor aqui. Então, esse carinha todinho, como é que ele faz? Divide 4 caras para um lado, 4 caras para o outro. Pega esses 4 caras, 2 para um lado, 2 para o outro. Pega esses 2 caras, um para o lado e um para o outro. Quando chega em um, ele para, né? Vocês ainda não conhecem, o pessoal de FUP especialmente, ainda não conhece recursão, né? Talvez só da matemática. Então, quando a gente faz funções... Tem gente, né, do primeiro semestre aí? Não sei. Mas como eu estou pensando em uma aula gravada, que pode ficar para o pessoal do primeiro semestre, né? Então, eu estou tentando fazer um pouquinho de boa com essa pegada. Bom, então, essa funções recursivas, se vocês não conhecem ainda, se não da matemática, que tem funções recursivas também, existe uma condição de parada, né? Você fica... faz a função chamar ela mesma, ela fica se chamando, né? E se você pensar assim, fica no loop infinito, né? Mas aí tem um momento que ela para, que é a condição de parada daquela função recursiva. Né? Então eu vou ficar quebrando esses caras aqui até quando, né? Pega um vetor, recebe, quebra. Pega um vetor, uma sequência, pega e quebra. Quebra, 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 até quando? Até que ele fique pequeno o suficiente. Nesse caso aqui, 1. Então, quando eu pegar uma sequência de uma unidade, eu não faço mais a quebra. Eu já passo para a parte da combinação. Né? Terminei a parte de divisão. Automaticamente a conquista já está feita, porque quando tem um vetor de tamanho 1, não tem o que fazer. E depois eu só combino esse merge aqui, né? Traduzindo, ele seria um intercala, um mescla, né? Então, ele combina essas duas soluções aqui para montar a solução desse nível aqui. Bom? Bem, então é isso. Aqui é uma ideia de como é que você faz essa conta para você comparar. Tá, então, qual é a diferença do custo para cá para aquele custo que nós fizemos, né? Aquele custo que nós fizemos, gente, aquela da inserção, ele é um termo mais ou menos assim, como se a gente fizesse... Imagina que o tamanho da entrada, o tamanho de números que você tem que ordenar é n, é como se você fizesse n vezes n operações, mais ou menos, sabe? E aqui é n vezes o logaritmo de n, né? Então, veja, uma coisa, logaritmo, especialmente nessa época de pandemia, né? A gente viu muito esse termo logaritmo em evidência, né? Então, a gente sabe que quando a gente via aqueles gráficos de taxas da Covid-19 em termos logaritmos, aquele gráfico era mais reduzido, né? Porque logaritmo dá um desconto grande do número, né? Uma coisa é 1024, o logaritmo de 10 de 1024, por exemplo, é 10, né? É bem menor. Muito bem. Então, falando disso daqui, aí eu volto para esse problema. A solução desse problema eu coloquei lá no GitHub do GAMP, certo? Mas falando para vocês aqui, deixa eu pegar e mostrar a solução. Eita. Tem que sair daqui. Pronto, aqui. Pronto, deixa eu só pegar aqui a minha solução desse carinha. Que está aonde? Tá onde? Pronto, bem aqui. Bom, galera, aquela solução, a que eu tinha feito anteriormente, ela era mais simples, né? Essa daqui já não é tão simples assim. A ideia é simples, mas a implementação acaba ficando um pouquinho mais robusta, né? Mas, de novo, o foco não é a implementação em si, é a ideia. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo as técnicas que existem, quando é interessante usar essas técnicas, certo? Para que, se você precisar um dia, você já sabe onde recorrer. Ah, isso aqui eu sei que eu posso aplicar divisão em conquista. Isso aqui é um tipo de problema que dá para aplicar divisão em conquista. Então, você vai lá, procura. Nesse momento que tem muita aula online e tudo mais, né? Está sendo muito mais fácil encontrar esse tipo de conteúdo. Então, muito bem. Onde é que eu estava? Pronto, tá aqui.
eu já peguei a minha solução para esse problema. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu criei dois vetores, certo? Eu estou colocando aqui o tamanho do vetor máximo, né, para esse problema, porque na entrada ele disse que o número não passaria desse tamanho aqui, né? Então, eu peguei e coloquei o vetor com esse tamanho aqui máximo, tá? Vocês vão ver em fundamentos de programação e tudo, como é que faz uma alocação mais enxuta disso, né? Enxuta não, mas mais resumida. Você não precisa alocar esse tanto de espaço de memória para trabalhar. Você pode trabalhar com menos, né? Mas desse jeito, para a maratona de programação, é mais interessante que seja dessa maneira aqui. Então, por que eu estou trabalhando com dois vetores aqui? Para ficar mais fácil ver essa ideia, porque eu vou mexer nesse vetor para compor um outro vetor, certo? Então, eu tenho um vetor original e eu tenho um vetor auxiliar. Então, eu bagunço o vetor auxiliar e depois eu só transfiro as informações para o original. Né? Assim, eu não perco as minhas informações, tá bom? Então, essa é a estratégia de eu ter dois vetores. Aí, deixa eu ir aqui para o começo do problema. Então, tá, eu pego a entrada, os valores da entrada, coloco no vetor, aí eu chamo esse acumulador, esse conta inversões, é a função que vai contar de inversões, da primeira posição do vetor até a última, tá? Então, ela vai retornar o valor do acumulador, que vai ser jogado nessa variável aqui. Se for par, quem ganhou foi o Carlos, se for ímpar, quem ganhou foi o Marcelo, tá? Agora, vamos ver como é que conta essas inversões. Lembra que isso aqui é divisão e conquista, tá bom? É um negócio, você tá vendo, dá uma agonia, né? É um negócio bem maior, especialmente para quem está começando, mas a ideia é muito aquela de divisão e conquista. Olha só, o início do vetor, o final do vetor, aí o tamanho do vetor é o final menos o início, basicamente, né? Se você tem o tamanho de vetor 1, você retorna 0. O que é que significa? Significa que você chegou nessa posição aqui, ó. Não tem mais o que dividir. Quantas inversões eu tenho aqui? Nenhuma, só tem um cara, não tem como ter inversão. Tá? Então, quando o tamanho do vetor for 1, retorna 0. Só tem posições, então não tem nenhuma inversão para ser contada. Caso contrário, se tiver o vetor tiver tamanho maior do que 1, então ele vai primeiro dividir esse vetor. Eu pego o tamanho do vetor e divido por 2, né? Essa função aqui é piso e teto, né? Porque você pode imaginar que você está pegando um número ímpar, aí vai dar um número quebrado à metade, né? 5, qual é a metade de 5? 2,5, e aí? Né? É 2 ou é 3, né? Então, essa funçãozinha, ela pega o piso, né? No caso de 2,5, ela vai pegar 2. Né? Então, uma metade vai de 0 a 2, a outra metade vai de 3 a 5. Tá? De 3 a 4, no caso. Tá aqui o meio do vetor. Beleza. Aí, olha só. Aqui, eu chamo para a esquerda, do início até a metade, e jogo nesse acumulador da esquerda. Aqui, eu chamo para a direita, ó, do meio mais 1 até o final. Aí, o que ele me resultar, eu jogo aqui para a direita. Depois, o que é que eu faço? A esquerda está ordenada, a direita está ordenada. Aí, eu vou pegar essa intercalação aqui para saber, beleza, e de um para outro, quantas inversões eu tenho? Até agora está muito a cara de o merge sort, né? Mas é mesmo. Isso aqui é uma adaptação muito crua do merge sort. Então, eu conto quantas inversões tem aqui na esquerda, conto quantas inversões tem na direita, e depois eu intercalo. Então, deixa eu ver aqui, no nosso exemplo, nenhuma inversão aqui, nenhuma inversão aqui. Né? Então, esse cara retorna 0 inversões, esse cara retorna 0 inversões. E a acumulação do intercala. Quantas inversões eu tenho daqui para cá? Ah, esse cara aqui está invertido com esse. Então, ele vai contar uma inversão. Aí, sobe o 2, sobe o 5 e conta uma inversão. 4 está invertido com 3. Então, no intercala, ele conta uma inversão, sobe o 3, sobe o 4 e conta uma inversão. Bom? Esse código está disponível lá no GitHub, né? Então, se vocês quiserem depois pegar com calma e quiser conversar comigo depois sobre ele, fiquem à vontade. Pronto, beleza, gente. Então, aqui eu vou fazer só o intercala. Basicamente o intercala do merge sort, certo? Então, enquanto o lado esquerdo não chegar na metade e enquanto o lado direito não chegar no final, eu faço o intercalo, né? Então, o que é bacana daqui? O que é muito bacana daqui? Uma vez que esses caras estão ordenados, ó, o 2... Eu risquei os caras agora. Opa, ainda bem que eles foram as últimas coisas que eu fiz. Pronto.
2 e o 5 estão ordenados, certo? Aí ele vai comparar e veja que o 5 está invertido com 3. Não é? O 5 está invertido com 3. Esse exemplo não foi bom. Deixa eu pegar um exemplo aqui do... Esse carinha aqui. Pronto, se eu comparar esses caras aqui, o que é que eu tenho? O 4, ele está invertido com 2, correto? O 4 está invertido com 2. Só que, como esse cara da esquerda está ordenado, eu sei que não é só o 4 que está invertido com 2. Eu sei que automaticamente o 5 e o 7 estão invertidos com 2. Aí eu já conto daqui para o final o número de inversões, certo? Até porque esse 2 ele vai subir no intercalo, então nunca mais eu vou comparar esse cara com esses 3 aqui. Né? Então, veja, no lugar de eu comparar o 2, comparar esse cara com esse, uma inversão, esse cara com esse, duas inversões, esse cara com esse, 3 inversões, eu comparo esse cara com esse daqui. Se está invertido, então automaticamente esse cara está invertido com todos esses caras. Porque para a direita dele, todo mundo é maior do que 4. Né? Então, eu já conto 3 inversões de uma vez. Certo? E aí eu vou subindo dessa forma e no final eu consigo contar todas as inversões que eu tenho bem mais rápido. Bom? Pronto, aqui são detalhes assim da implementação. Eu disse para vocês que não valia muito a pena a gente entrar em detalhes, né? Então, só para colocar esse carinha aqui, vamos lá no URI, deu tempo limite excedido. Quando eu tento com essa versão, que é a versão do... Cadê? A versão do esquerda, direita, né? Do divisão e conquista. Aí vamos ver o que é que o URI diz sobre ele. Pessoal, no URI tem questões de todos os tipos, certo? Do nível 1 ao nível 11, tá? Então, para quem está fazendo fundamento de programação, por exemplo, é muito interessante que vocês vão lá e pegam essas questõezinhas mais simples e vão fazendo. Ele aceita muitas linguagens de programação diferentes, que também é a chance de você aprender outras linguagens. Tá? A gente avalia aqui. Pronto, ele aceitou. Então, essa questão passou no tempo que a gente queria. Olha que interessante. Força bruta, essa questão passou dos 3 segundos. Com divisão e conquista, ele fez em menos de 1. Não é? Então, veja como a divisão e conquista trouxe ganho para essa questão aqui. Quanto maior o seu problema, maior a diferença entre os dois caras. Bom? Bom, galera, o que eu queria falar, assim, a introdução que eu queria dar de divisão e conquista era essa, certo? Sobre divisão e conquista, alguém quer perguntar alguma coisa? Renan, Oi, Daniel. nesse exercício eu fiquei com uma dúvida. Eu entendo que a primeira técnica que você usou, ela excedia o tempo limite. Mas, tipo, a resposta é baseada no número par ou ímpar de inversões, né? Sim. Tipo, se eu alterar o método de ordenação para um mais eficiente, isso não corre o risco de alterar essa lógica ou não? Sempre vai ser isso mesmo. Sempre vai ser isso mesmo. Sempre, né? Sempre vai ser isso mesmo. A questão é, quando ele ordena de um lado e de outro, no caso da divisão e conquista, né? A questão é você combinar as soluções. Então, eu sei combinar dessa maneira. Independente de como você use a técnica de ordenação que você use, o importante é você saber combinar as soluções, né? Porque, veja só, isso é muito... Essa pergunta foi interessante. O que a gente está fazendo é muito perigoso. A gente está ordenando o negócio. Você está perdendo a ordem inicial. Então, é perigoso você perder o número de inversões. Porque quando você ordena, você desmancha, né? O que foi criado. Cadê? Estão me chamando. Você desmancha o que foi criado. Mas no caso da divisão em conquista, isso funciona bem. No caso de outras técnicas, tem que ver como é que a técnica é executada e como é que você combina as soluções. Tá? Beleza, valeu. Tem que ter muito cuidado para não perder as informações na hora de ordenar. Beleza. Ei, Renan, só complementando para o Daniel entender melhor, eu acho que ele já até entendeu, mas, tipo, Daniel, na hora quando tu desce tudo, na hora que tu vai subindo, tu conta as inversões. Que, tipo, lá o Renan mostrou até umas árvores lá, no quadro bonito. Aí, tipo, na hora que ele desce tudo, quando ele sobe, ó, ele não perde ainda o que ele tem. Ele só na hora de subir, ele tá contando uma quantidade menor do que ele passar por todo mundo. É só isso.
depois ele ordena lá de boa, mas tipo, ele tá só contando aí. Então, sim, essa parte eu até entendi. Era a questão de um número ser par ou ímpar, dependendo do método que você usa, entendeu? Do método de Mas ordenação. tipo, o número par ou ímpar lá é só a quantidade de inversões, né? Se a quantidade de inversões for par é uma coisa, se a quantidade de inversões que tem for ímpar é outra. O importante é contar a quantidade de inversões e ver se é par ou ímpar. Bom, pessoal, para quem não fez PAA, certo? Essa questão, se você fizer comigo, pelo menos, certamente vai estar em alguma lista de exercícios, né? Então, bom, então se você não fizer agora, você sabe que vai ter oportunidade de fazer essa questão no futuro. Tá bom, então mudando aqui de problema, eu estava aqui nessa do professor Lucchesi, e agora eu venho para essa sequência Fibonacci. Então, sequência Fibonacci, tirei na cara dura mesmo o print da Wikipedia, definindo, porque eu não vou definir de novo, tá? Já que a Wikipedia faz isso tão bem, olha, com um negócio bonito, um negócio antigo aqui, bacana, que só. Bom, então é o seguinte, galera, só para vocês entenderem, vocês já devem ter visto, acho que tem até um filme que fala da sequência Fibonacci, né, tem umas coisas assim. Bom, a sequência Fibonacci é uma sequência onde o número, ele é a soma dos dois anteriores na sequência. Então, esse cara aqui, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, 2 mais 3 é 5, e assim sucessivamente, né? Então, o enésimo número da sequência Fibonacci é a soma do n-1 mais o n-2, tá bom? E aí nós temos algumas versões do problema, né? Tem a versão que começa com 0, tem a versão que começa com 1, né? Então, 1, 1 e 2. Tem a versão que começa 0, 1, 1 e 2, né? Tudo bem? Bom, galera, então se vocês não viram Fibonacci até agora, com certeza vocês vão ver no curso de Ciência da Computação e de Sistema de Informação também, a sequência Fibonacci. Tá bom. Vamos implementar a sequência Fibonacci, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês, algumas formas de implementar essa sequência, algumas técnicas. Deixa eu procurar aqui a minha primeira implementação de Fibonacci, para a gente ganhar um tempinho. Tá aqui o Fibonacci recursivo. Eu falei uma palavra que pode ser muito forte, para que vocês ainda não conhecem esse termo, que é o recursivo. Mas agora eu vou mostrar o exemplo do Fibonacci, e eu acho que vai ficar melhor de ver. Cadê a apresentação de tela? Apresentar. Foi. Pronto. Então, cadê o meu? Tá aqui. Então, galera, é o seguinte. Esse algoritmo que eu implementei, ele recebe um número da entrada, né? Isso aqui é o nosso, no C, o equivalente seria o scanf, né? Isso aqui seria o equivalente ao printf. Então, eu recebo um n, e eu passo esse n para essa função Fibonacci calcular. Fibonacci, tá aqui, eu quero saber quem é o enésimo termo. Aí eu passo o n para ele, né? Ele calcula e me retorna alguma coisa que eu vou mostrar na tela. Tá? Vamos ver agora como é que essa função trabalha. Aqui é a Fibonacci, recebeu um n de entrada. Pessoal, se o n que você passou ele é o zero, então você sabe que o zero termo, né, o termo inicial de Fibonacci é zero. Se ele for 1, então você sabe que, beleza, esse termo é 1. Agora, se ele for um número diferente de 0 e de 1, então o Fibonacci de n é o Fibonacci de n menos 1 mais o Fibonacci de n menos 2. Então, essa é a ideia de função recursiva. Veja só, a função Fibonacci, ela está chamando a ela mesma, dentro dela, né? Fibonacci chama Fibonacci. Aí você vem para cá, ele chama Fibonacci de novo, chama Fibonacci de novo, né? Só que veja que cada vez que ele chama com um número menor do que a entrada original. Né? Aqui entrou um 10, por exemplo, ele vai chamar para 9 e para 8. Esse aqui vai chamar para 9. Aí dentro dele ele vai chamar para 8 e para 7. Vai sempre diminuindo. Até que ele chega aqui no 0 e no 1. Né? Quando ele chega aqui no 0 e no 1, então ele para a chamada recursiva e ele começa a devolver o que estava acumulado na pilha de recursão. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Onde é que está o slide? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver aqui o sétimo termo. O sétimo termo aqui de Fibonacci, 13.
Então, como é que ele calculou o sétimo termo? Eu passei o sétimo aqui para ele, aí ele chamou 7, não é 0 nem é 1, então chamou 6 e o 5. Aí o 6 chamou o 5 e o 4, o 5 chamou o 4 e o 3, o 3 chamou o 2 e o 1, aí o 1 ele parou, né? O 2 vai chamar o 1 e o 0, aí para no 1 e para no 0. Aí ele começa a devolver esses valores na pilha de execução. E aí, para a galera de FUP, agora o negócio deu uma embaralhada legal, porque vocês já não viram recursão, né? Falar de pilha de recursão, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido a ideia do cálculo do Fibonacci, né? Isso é importante para a gente nesse momento. Beleza. Ele faz essa continha aqui. Aí, galera, vem uma dúvida. Beleza, essa função funciona bem. Agora, eu tenho um problema aqui. Deixa eu trazer para vocês onde é que está esse problema. Deixa eu procurar ele aqui. Eu tenho um problema no URI que ele não pede um número de Fibonacci, mas sim ele pede alguns números de Fibonacci, sabe? Deixa eu só encontrar aqui. Qual é o cara? Pronto, é o 1176. O 1176. Eu peguei aqui o Fibonacci recursivo. Deixa eu apresentar. Lembra que a qualquer momento pode interromper para perguntar qualquer coisa. Bom, então tá aqui, né? Fibonacci. Ele calcula para um cara. Eu vou mudar esse cara um pouquinho para ele calcular para muitos caras. Então, olha só. Nessa questão, deixa eu mostrar a questão para vocês, né? É a 1176. Então, problemas. Procurar. 11. Olha só. Você está vendo aqui os problemas? Esse aqui é nível 1, esse aqui é nível 3, esse aqui é nível 5, tem nível 1, outro nível 1 aqui, tá bom? Tem de vários níveis, galera. Então, vale a pena você tentar ficar trabalhando aqui, especialmente nesse tempo de recesso, né? De afastamento social, distanciamento social. Bom, então é o seguinte, o que é que ele está fazendo aqui? Ele vai te dar um número N, que é o número de casos de teste. Ele vai dizer, olha, eu quero que você me dê 3 números. 5 números, 7 números, certo? E depois ele recebe, é o 0, o 0 número, né? O início da sequência de Fibonacci, aí o quinto número ali na sequência, né? E o terceiro número, né? Porque 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, né? O correspondente ao 0, o correspondente ao 4 e o correspondente ao 2, né? Ele diz, ó, o correspondente ao 0 é o 0, o correspondente ao 4 é o 3, né? Deixa eu ver aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Né? O correspondente ao 4 é o 3, né? Ele é o quinto número da sequência, mas é o correspondente ao 4. Né? Tá bom, então o que é que isso daqui é? Nada mais é do que aquela questão que a gente estava fazendo várias vezes. Então, olha só, eu recebo um número de testes, e enquanto eu não alcançar o J aqui começa em 0, aí ele vai até aquele número. Então, imagina que é 3. O J vai fazer 0, 1 e 2. Né? Então, ele vai fazer 3 vezes. Cada uma dessas vezes ele recebe um número da entrada e ele calcula o Fibonacci daquele número. Tá bom? Então, se você entendeu aquele anterior, esse agora é só com essa incorporação. Agora eu deixo o cara escolher quantos testes ele quer fazer. Ele me diz aqui o número e eu fico recebendo entradas e jogando aqui para o Fibonacci resolver. O Fibonacci resolve exatamente como ele resolvia na questão anterior. Joinha? Beleza. Então, só aqui para a gente ver. 3 caras, certo? O 0, Fibonacci de 0 é 0. O Fibonacci de 4 é 3. E o Fibonacci de 2 é 1. Tá bom? Aí eu podia colocar 60 e ele vai fazendo, né? Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Galera, chamada recursiva, imagina que eu vou pedir para ele fazer outra coisa aqui. Meu filho, faça 3 caras, mas eu quero que você faça o seguinte. O 10, o 9, certo? E o 8. Beleza, ele fez rápido. Deixa eu fazer aqui no outro sentido. 3 caras, 11, 12, 13. Olha só, como é que é a execução desse código. Quando eu chamei o Fibonacci de 11, aí ele vem aqui, opa, 11 nem é 0 nem é 1.
Então eu tenho que chamar o Fibonacci de 10 e 9. E aí vai, né? 10 e 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, até que ele chegue no 1 e volte resolvendo. Quando eu chamar o Fibonacci de 12, certo? O que é que ele vai fazer? Ele olha, opa, Fibonacci de 12 não é 0 nem é 1, né? Então eu chamo o Fibonacci de 11 e o Fibonacci de 10. Mas você tinha acabado de resolver o Fibonacci de 11. Mas você não anotou isso em nenhum lugar, né? Então perdeu a informação. Aí o 11 vai chamar o 10, 9, 8, 7, 6, 5. O 9 vai chamar o 8, 7, 6, o 5. Né? E assim sucessivamente. Quando eu for chamar o 13, de novo a mesma coisa. Fibonacci de 12, 11, 10, 9, 8, 7. Poxa vida, né? Olha só como ele trabalha. Mas beleza. Essa questão, esse algoritmo, ele resolve o problema, aparentemente. Então vou submeter aqui no URI. Aguardando o processamento. Aí é a hora que você acunha no Pai Nosso, né? Que você torce os dedinhos, aí vai dar certo. Quando você confirma, ele deu um tempo limite de 1 segundo. E esse nosso algoritmo, embora ele resolva, né? Ele demora muito tempo. Tá bom. Eu já dei um spoiler, como é que a gente pode ganhar tempo aqui, né? Se ao invés de você ficar calculando todos os caras o tempo todo, você pode guardar a informação quando você calcula um cara. Né? Por exemplo, calculei o Fibonacci de 10. Tá, cadê? Calculei aqui o Fibonacci de 11. Quando eu for calcular o de 12, eu vou chamar o de 11 e o de 10. Só que para resolver o de 11, eu resolvi o de 10 também. Uma vez que eu já resolvi, se eu tivesse anotado essa informação, eu não precisaria fazer de novo, né? Era só consultar. Entende a ideia? Então, deixa eu pegar aqui um outro códigozinho, que é onde eu coloco essa ideia marota de pegar uns carinhas aqui. Pronto. E aí, como eu vou armazenar essa solução, né? E aí eu vou gastar, assim, vai ficar um código um pouquinho maior, né? Vai ficar mais linhas de código. E aí, geralmente, a turma se aperreia quando tem as mais carinhas de código. Né? Mas vamos lá. Olha só o que eu estou fazendo. Deixa eu pular isso daqui por enquanto. Aqui ainda é o que a gente fazia. Chama aqui o N. Enquanto tiver entrada, né? Você passou 3. Eu vou fazendo aqui 3 vezes. Vou receber esse N 3 vezes. Fib de N chama Fibonacci. Mas a função Fibonacci ela está diferente. A função Fibonacci agora ela faz o seguinte, olha. Se o Fib é menor do que isso daqui. Daqui a pouco eu explico o que é isso daqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer assim aqui. Deixa eu fazer assim aqui. Se o Fib for maior do que o menos 1, eu já retorno Fib direto. Ué, não entendi nada. É porque é o seguinte, no início, eu marquei todos os caras de Fibonacci, eu construí um vetor, onde eu vou armazenar todas a sequência de Fibonacci inteira. A questão me disse que, no máximo, eu quero saber até a 60, até o Fibonacci de 60. Né? Então, eu peguei um vetor aqui com mais algumas posições de segurança, né? E em cada posição dessa, eu vou guardar o valor daquela sequência Fibonacci. Então, em qualquer momento, se eu precisar acessar quanto é que dá o Fibonacci de 60, eu vou lá no vetor e vejo quanto é o Fibonacci de 60. Tá? Tudo bem. Eu começo todo mundo com menos 1. Por quê? Porque não existe Fibonacci negativo. Né? Então, se eu acessar esse Fibonacci e ele tiver com um número negativo, isso significa que eu ainda não calculei o valor dele. Se eu ainda não calculei, então eu vou precisar calcular pela primeira vez. Mas é a última vez que eu vou fazer esse cálculo. Né? Chegando no Fibonacci de 10, aí eu vou lá no vetor Fibonacci de 10. Tá menos 1. É porque não foi calculado ainda. Calculo o Fibonacci de 10 e eu guardo esse valor nesse vetor. Quando eu for calcular o Fibonacci de 11, aí ele pergunta, é o Fibonacci de 10. Já foi calculado? Quando eu olhar, vai estar um número positivo no Fibonacci. Vai ser maior do que menos 1. Aí ele, não, já fiz. Só retorna a posição. Veja só, para o 10, só para o caso do 10,
Fibonacci de 10, já está resolvido, não chama ninguém. Na recursão normal, chama 10, chama 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E isso é o 10, que é um número pequeno. Imaginem vocês um número muito, muito grande, tá bom? Então, a ideia dessa técnica é você guardar o resultado de algumas funções que você já fez anteriormente, que você pode vir a utilizar mais na frente, tá? Galera, o nome dessa técnica, Daniel, é memorização. É muito parecido com memorização, né? Porque eles usam esse termo, aí quando vocês verem lá em PAA, vocês vão ver memorização lá em PAA, aí vocês vão ter a explicação direitinha. Se for do professor Luiz Alberto, é muito mais bonita que a minha, né? Mas vai ter toda a explicação, por que é esse nome, memorização. Né? Mas o que vocês têm que saber agora? Diz tu. O que você tem que saber agora é só que é uma ideia de eu guardar, anotar em algum lugar um cálculo que eu fiz para o caso de eu precisar de novo. Tá? Pronto, agora, eu estou gastando memória para isso, né? Eu estou alocando aqui um espaço de memória para guardar esses valores. Então, quanto maior o número, maior o espaço de memória também. Então, qual é a minha ideia aqui? Qual é a ideia da memorização? Você abre mão de memória, né, para ganhar em tempo de execução, certo? Essa é a ideia principal de memorização. Tá bom, então vamos lá. Eu pego esses caras aqui, parará, parará, parará. Se eu não tiver cálculo, quando eu chamo Fibonacci, se ele for maior que menos 1, é porque eu já calculei, ele já saiu do valor inicial, certo? Aqui é uma funçãozinha pronta, né, para preencher esse vetor dos Fibonacci com menos 1, mas você podia substituir esse cara aqui com aquele, isso aqui eu acho que o pessoal de FUP já viu, né? A repetição, né? O para todo, né? Para ir de 0 até 62, coloque menos 1, né? É a mesma ideia, tá bom? Aí eu coloco aqui os nossos casos básicos do Fibonacci, né? O 0 é 0, o 1 é 1. Pronto. A partir de agora, pronto, chamou o Fibonacci do 30. Aí ele vai, Fibonacci do 30 já foi calculado? Não, ainda está menos 1. Então, chama o Fibonacci de 29, chama o Fibonacci de 28. Fibonacci de 29 foi calculado? Não. Aí ele vai chamar, vai calcular tudo isso daí. Nossa, resolveu nada na primeira chamada, né? Mas agora imagina que ele vai chamar o Fibonacci de 25. Fibonacci de 25 já foi calculado? Já, pronto, acabou. A próxima entrada, Fibonacci de 31. Fibonacci de 31 é o Fibonacci de 30 mais o Fibonacci de 29. Mas já foi calculado lá na primeira vez. Então já está guardado, é só acessar. Olha o tanto de tempo que a gente ganha, não é? Pessoal, nesse algoritmo aqui, o que é que vocês não entenderam? Essa ideia. Você guardar o que você já fez para usar se for necessário. Eu só não gostei muito de você calcular o Fibonacci de 30, até me assustei aqui. Por quê? 30. Ah, sim. Eu achei interessante, Renan, essa técnica. Só que, tipo, dependendo do problema, porque é que nem eu falei para você, tem um problema na NEPS Academy que eu sei meio que eu tenho que usar memorização, só que eu não sei como fazer isso, entendeu? É interessante isso. Só que acho que eu tenho que dar uma estudada melhor para desenvolver as técnicas, né, para fazer isso. Uhum. Eu sei que eu sei que eu percorro o vetor várias vezes, entendeu? Só que eu não sei como é que eu guardo isso de alguma forma. Tá bom. A gente vai ver mais algumas coisinhas, pode ser que te ajude. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui não vai dar tempo eu fazer esses testes com vocês, né? Mas eu peguei, vou até colocar aqui, porque esse cara é memorizado. Imagina que eu quero fazer 3 caras. Eu quero fazer o 47. Ah, droga. É porque eu fiz um negocinho aqui. Esse cara tinha que ser bem maior. Não lembro o número disso. Qual o valor que tinha aqui? Eu não sei. Tinha um valor bem grandão aqui, eu não lembro o que era. Deixa eu pegar o meu original. Um momento.
Cadê o memoizado? Tá aqui o memoizado. Eu não ia lembrar nunca desse número. Esse número, pessoal, é da questão, tá? Então, pronto. Aí deixa eu colocar aqui. Esse carinha. Deixa eu rodar ele aqui. Certo. Imagina que eu quero calcular 3 Fibonacci. O de 47. E tá aí ele tentando, né? Poça, guerreiro. Pessoal, deixa eu dizer para vocês enquanto ele tenta, né? Esse aqui é o memoizado, é a versão memoizada, né? É a versão que ele guarda aquelas coisas que ele já calculou. Essa versão, ele resolve esse de 47, aqui na minha máquina, ele demorou 2 minutos e 10 segundos para retornar esse 47. O recursivo puro demorou 4 minutos e 28 segundos para calcular o Fibonacci de 47, certo? Aí, a partir do de 48, ele calculou o memoizado. Ele conseguiu fazer em 3 minutos e 48 segundos, aproximadamente. E depois que calculou 47, né, ele já tinha guardado várias coisas. E o recursivo puro, ele fez em... deixa eu ver. Não, desculpa. 47, recursivo puro, 2 e 44. No memoizado, 2 e 10. Aí 48, no memoizado, 3 e 48. E no recursivo puro, 4 e 28. Quase 1 minuto a mais, né? Veja só, o memoizado, ele consegue ganhar um tempo em relação ao recursivo puro, né, porque ele evita muitos códigos, muita repetição de conta, mas não é uma mudança muito significativa. Alguém abriu o áudio? Alguém queria comentar alguma coisa? Não é que eu ia fazer um comentário. Coincidentemente, eu vi um exemplo desse que você está fazendo, aí no exemplo, ele contou quantas chamadas recursivas. Para o número 31, se eu não me engano, eram 11 milhões de chamadas, tipo, para a função. E com o memorizado era 60 e alguma coisa só. Sim, quanto maior o seu número, maior o impacto do É. memoizado. Outra coisa, é uma diferença entre o divisão e conquista e essa parte do memoizado, certo? Veja só, esse aqui do memoizado, né? Deu de novo o tempo limite excedido. Apesar de ter ganhado tempo, ele não ganhou tempo suficiente. Né? Pessoal, só vale a pena você usar memória para guardar se você tiver uma repetição grande de problemas. Né? Se você resolver o mesmo problema várias vezes. Por exemplo, Fibonacci. O Fibonacci de 30, 40, 50 resolve o Fibonacci de 2 muitas vezes. Aí vale a pena você guardar o 2. Né? Agora, se você resolve problemas que é só uma chamada para aquele cara, não vale a pena você gastar memória com isso. É melhor você fazer divisão e conquista, certo? Tá bom? Então, veja só. Peninha nossa, ele terminou aqui, né? Só que ele não consegue ainda executar no tempo que o Uri pediu. Ele é mais rápido do que o recursivo, mas ainda não consegue fazer no tempo que a gente gostaria. Tá? O que que esse cara aqui ele tem de problema? Quando você chama o Fibonacci de 30, aí ele vai ver o seguinte, ei, chama recursivamente aqui o Fibonacci de 29 e de 28, ao de 29, 28 e 27, o de 28, 27 e 26. São muitas chamadas recursivas. Né? Muitas chamadas. É claro que o fato de ter aqui a memorização faz com que ele ganhe um tempo bom, não é? Evitando descer em alguns ramos, mas ainda são muitas chamadas. Bom? Galera, existe uma outra forma de projetar o algoritmo que a gente chama de bottom-up. Como é que funciona o bottom-up? Para calcular o Fibonacci de 30, você tem que ter, no final das contas, o Fibonacci de 29, de 28, do 27, do 26, até o Fibonacci de 1 e 0, correto? Então, por que você não faz isso de trás para frente? Você já não tem o Fibonacci de 0 e de 1? Calcular o Fibonacci de 2, como é que seria? Fibonacci de 2 é o Fibonacci de 0, uma Fibonacci de 1 que já estão feitos. Não é? Então, seria como? Seria só você pegar os dois anteriores começando de baixo. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que fica. Já deixei pronto, o bottom-up está aqui.
Pronto. Fibonacci. Cadê o MITS? Aqui o MITS. Projeto MITS. Bom, esse aqui é o Fibonacci bottom-up. Olha o que é que ele está fazendo. Eu peguei um vetor chamado Fibonacci de 62 posições, certo? Já que o máximo é 60. Aí, o que é que eu estou fazendo? Sabe as várias entradas que ele me dá? Pois bem, eu vou guardar a maior das entradas em uma variável. Cadê a variável? Essa variável máxima. Eu disse para vocês que não tinha entrada negativa, né? Aí eu faço esse máximo receber 1. Quando a primeira entrada passar aqui, essa entrada é maior que o máximo? Com certeza. Se ela for 0, ela é maior do que 1. Aí esse máximo guarda. Aí eu passo aqui por N entradas e no final das contas, o máximo guardou a maior entrada que eu passei. Então, quando eu passei para o meu algoritmo 47, 48, 49, o máximo ficou com 49. Se eu passar 10, 20, 30, 40, 50, 60, o máximo eu guardo 60, tá? Isso aqui, eu estou guardando as minhas entradas, porque no final das contas eu preciso mostrar o Fibonacci referente a cada um desses caras. Eu não posso perder essa informação, né? Então eu peguei um vetorzinho aqui, entrada, para guardar cada uma das entradas. Pois bem, qual é a ideia de eu guardar o maior número da entrada? Porque eu pego e faço o Fibonacci desse cara. Por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Guardo o Fibonacci de 60, executo o Fibonacci de 60. Para fazer 60, eu tenho que saber do 60, 59, 58 até o 1. Todos os outros Fibonacci, o de 10 já está feito, quando eu terminar o de 60, o de 20 já está feito, o de 30, o de 40 e o de 50. Todo mundo já vai estar feito. Eu só preciso fazer um cara, uma vez, guardo tudo e o resto está tudo feito. Não tem chamada, eu acabo com a recursão aqui. Não tem chamada recursiva. Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1, certo? Aí, do 2, imagina que o maior cara que eu passei foi 60. Do 2 até o 60, Fibonacci de 2 é o Fibonacci de 1, que já foi calculado, e o Fibonacci de 0, que já foi calculado. Feito. Vamos para o próximo cara. 3. O Fibonacci de 3 é o Fibonacci de 2, que acabou de ser calculado, mas o Fibonacci de 1, que já foi calculado, certo? Não tem chamada recursiva, é só acesso na memória, tá bom? Fibonacci de, quando chegar no 60, Fibonacci de 60 é o Fibonacci de 59, que acabou de ser calculado na iteração anterior, mas o Fibonacci de 58, que foi calculado 2 iterações atrás. Certo? Desse jeito aqui, eu tenho o Fibonacci de todo mundo. Pronto, acabou. Acabou a questão. Certo? O que eu faço agora? São T entradas. Aí eu vou imprimir aqui, ó, Fibonacci da entrada, da primeira entrada, né, que foi na posição 0. Eu guardei aqui a primeira entrada, e aí eu digo, ó, Fibonacci dessa entrada aí, quanto é que vale? Desse cara, é o Fibonacci, imagina que na primeira entrada tem 10. Então, o Fibonacci de 10 é o Fibonacci de 10. Né? Aí ele vai lá na posição 10 e vê qual Fibonacci que foi guardado. Lembra que eu falei para vocês que no memoizado demora 3 minutos e 48 segundos para ele calcular o Fibonacci de 48, isso ele já tendo calculado de 47, né? Agora, como ele guarda todos os caras, eu posso entrar com todas as entradas aqui. 47. Ele não começou ainda, tá? Ele vai começar quando eu terminar o último. Por quê? Porque ele está pegando quem é o máximo desses caras para ir executar. Eu vou apertar o Enter, e aí vocês contam quantos minutos ele demora para calcular. Lembra? O melhor que a gente conseguiu foi 3h48. Acabou. E temos um vencedor. Deu nem graça, né? Rapidinho ele conseguiu não só o de 48, ele fez até o de 49. Em tempo de execução. Ele executou, tá pronto. Então veja a melhora absurda que eu consegui em relação ao memoizado. O memoizado já tinha melhorado em relação ao recursivo, mas não melhorou o suficiente, né? Aí o bottom-up eu consegui fazer muito mais rápido o negócio. Pessoal, é isso do bottom-up. Tem alguma coisa dessa execução aqui, desse código que vocês não entenderam? Vamos tentar de novo. Quem acredita sempre alcança. Vocês vão pensando aqui.
Olha como ele vai. Finalmente, lembra que memorizado passou dos 3 segundos, né? Ele nem zerou, nem contabilizou. Ele nem contabilizou nada, zero. Você apertou o Enter e ele resolveu. Né? Então é Ô, isso. bicho ligeiro. Ô, bicho ligeiro. Então, gente, com relação a essas três, né, o memorizado, né, e o bottom-up, são técnicas que a gente usa memória para ganhar tempo de execução. Né? Você tem um gasto de memória para ganhar tempo de execução. Lembra, só vale a pena usar esses caras se você tiver o que a gente chama de sobreposição de subproblemas. Né? Se você tem que resolver o mesmo cara várias e várias vezes. Quanto mais sobreposição tiver de problemas, melhor vai ser essas técnicas que eu falei. Né? Porque eles usam memória para evitar cálculo. Então, a comparação desse cara por recursivo puro vai ficar maior ainda. Bom? Beleza, moçada. Então, tá aqui o Fibonacci, aí o recursivo, o memorizado e o bottom-up. Tá? Então, assim, para falar para vocês que, né, assim como divisão e conquista, isso aqui eu não falei, né? Eu coloquei aqui, ó, divisão e conquista. Não, a gente faz esse cara aqui por programação dinâmica, né? Programação dinâmica é basicamente isso. É você usar a memória para você ganhar tempo de execução. Né? Lembra que eu estou falando tudo a grosso modo, porque vocês vão ter cadeira sobre isso, e aí a conversa vai ser de outro nível, tá? Mas, por enquanto, a gente fica com essa ideia. Programação dinâmica, eu estou fazendo uso de memória para ganhar em tempo de execução. E aí tem algumas técnicas de programação dinâmica, a memorização, bottom-up e tudo mais. Então, basicamente, o que está escrito aqui foi o que eu tentei falar para vocês. Tem subdivisão de problemas, e quanto mais esses problemas se sobreporem, mais é interessante você usar a programação dinâmica. Se não tiver sobreposição de problemas, se você não tiver que resolver o mesmo problema mais de uma vez, então você usa divisão e conquista mesmo, que vai dar o mesmo resultado, e ainda você economiza a memória. Tá? Bom, programação dinâmica, resolve cada problema só uma vez, né? Depois grava a resposta na tabela, evita fazer de novo, tá bom. Uma coisa interessante é que programação dinâmica a gente usa para problemas de otimização. Quem teve na palestra da semana passada, do professor Nicolas Martins, da Unilab, ele falou de classe de problemas de decisão, né? Que é aquele problema de dizer sim ou não, né? Isso é um problema de decisão. Aí tem os problemas de otimização, que é quando você quer maximizar ou minimizar a solução. Por exemplo, problema de decisão. Existe caminho de Fortaleza para Crateús? Sim ou não? Problema de otimização, o de maximização. Qual é aliás, de minimização. Qual é o menor caminho de Fortaleza para Crateús? Isso é um problema de minimização. Né? Pronto, então deixa eu falar desses caras aqui. Aí, eu costumo falar, o primeiro problema que eu dou de programação dinâmica nas minhas turmas, geralmente é esse cara aqui do Superman Crateus Enterprise, né? Basicamente é uma empresa que corta aço, né? Esse problema é apresentado lá no livro do Corbin, né? Com um negocinho parecido, eu adaptei para a realidade de Crateus. Galera, seguinte, deixa eu falar desse problema. Eu tenho uma haste de aço e dependendo de como eu corto essa haste, eu consigo um determinado valor para vender a haste, certo? Aqui tem os valores. Uma haste de tamanho 1, ela vale 1. Uma haste de tamanho 2, ela vale 5. Uma haste de tamanho 3, ela vale 8, e assim sucessivamente, tá? Então, se eu pegar essa haste inteira, ela tem, se você perceber, aqui tem uma divisóriazinha, ó. Então, ela tem 1, 2, 3, 4. Ela tem tamanho 4. Uma haste de tamanho 4 inteira vale 9. Né? Pergunta é, se eu dividisse assim, por exemplo, um pedaço de tamanho 1 e um pedaço de tamanho 3, quanto é que eu conseguiria? Tamanho 1 é 1. Tamanho 3 me dá 8. 1 mais 8 me dá 9. 1 mais 8 me dá 9. É o mesmo que esse cara aqui consegue, né? E se eu dividisse em um pedaço de tamanho 2 e outro pedaço de tamanho 2? Certo? Aí eu consigo. Tamanho 2 é um valor 5. Então eu tenho 5 vezes 2, né?
5 desse pedaço, mais 5 desse pedaço, eu consigo 10. Opa, 10 é melhor do que esse 9 aqui que eu encontrei aqui e aqui, né? Então, por enquanto, essa aqui é a melhor forma. Essa aqui é outra forma de dividir em 3 e 1. Aqui eu estou dividindo já em 3 pedaços, né? 1, 1 e 2. A ordem aqui não vai importar. E no final eu divido em 4 pedaços de tamanho 1. Mas um pedaço de tamanho 1 vale só 1, né? Então é 1 mais 1 mais 1 mais 1. 4 pedaços de tamanho 1 que me dá o tamanho de 4. Veja só, dessas todas as opções apresentadas, a melhor foi essa daqui. E veja que essa solução ela não é muito óbvia, né? Porque os pedaços não são os maiores possíveis, não é a maior quantidade possível também, que você pode pensar, não, vamos fatiar em vários pedaços, né? Em quantidade a gente pode ganhar, mas não, quantidade não é a melhor opção. Tamanho também não é a melhor opção. A melhor opção é um cara do meio, é um meio termo entre tamanho e quantidade, né? Pessoal, nesse tipo de problema aqui, como é que eu vou saber qual é a melhor forma de quebrar essa haste para obter o maior lucro possível? Pessoal, nesse tipo de problema, você vai ter que verificar todas as possibilidades de quebrar, certo? De repente, podia ser essa daqui, ó, podia ser a quantidade, podia ser o tamanho, podia ser o meio termo, tá? Como é que eu vou fazer para fazer isso tudo, né? Ok, quando eu tenho um tamanho de 4, uma haste aqui de tamanho 4, eu saio quebrando os carinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções, né? Até no caderninho eu vou e anoto. Pense agora numa haste de 1000 polegadas. E aí? Você pode quebrar em quantos tamanhos possíveis, né? Então, pessoal, esse é um típico problema que você vai ter que verificar todas as possibilidades, certo? E aí, quando tem que verificar todas as possibilidades, já vem uma coisa na nossa cabeça. Tempo de execução. Porque vai ser muita coisa. Deixa eu dar um spoiler aqui. Olha só, em quantos modos você pode cortar essa haste? 2 elevado a n menos 1. O número de cortes é exponencial no tamanho da entrada. Se eu tenho uma haste de tamanho 1000, eu vou ter 2 elevado a 999 modos diferentes de cortar essa haste. Quando é que eu vou terminar de fazer essa conta, né? E quanto maior o tamanho da haste, mais isso daí demora, tá bom? Então, galera, de uma forma bem sucinta, como é que você tem que fazer aqui? É tentativa e erro. Então, você tenta pegar a haste inteira, ver quanto é que dá. Depois você fala o seguinte, olha, eu vou quebrar o meu problema aqui no meio. Eu não sei qual é o melhor meio. Não sei se é aqui, não sei se é aqui, não sei se não sei o melhor momento, né? Mas imaginando que eu tenho um corte aqui, esse aqui é o corte ótimo, imagina, eu tenho 2 problemas. O da esquerda, que é 1 polegada, e o da direita, que são 3 polegadas. Aí eu tento resolver o da esquerda da melhor forma possível, eu tento resolver o da direita da melhor forma possível. Certo. Para isso funcionar, precisa de uma propriedade que é bem característica de programação dinâmica, que se chama subestrutura ótima. Eu fiz construção e análise de algoritmo, né, a PA que vocês fizeram, com o professor Rodinei Sampaio, no campus do PC de Fortaleza. E ele tinha uma frase bem interessante para essa subestrutura ótima. Ele dizia que era o seguinte, é só você ver se um pedaço da solução ótima é a solução ótima do pedaço. Basicamente é isso. Se essa aqui é a melhor forma de cortar a haste, então eu tenho um pedaço de tamanho 2 para cá e um pedaço de tamanho 2 para cá. E eu estou dizendo que é bom não cortar esse cara, certo? Para minha solução global, é melhor não cortar, porque eu consigo 5 e 5, certo? A pergunta é, para uma haste de tamanho 2, é melhor eu cortar ou não? Se eu cortar, eu consigo 2 pedaços de 1. 1 mais 1 dá 2. Se eu não cortar, eu consigo 5. Então, realmente é melhor não cortar. Galera, e isso é o que se fala de subestrutura ótima. Vamos ver outro problema. Menor caminho de Fortaleza para Crateús, certo? Então, imagina que um ponto do meio da parada, entre Fortaleza e Crateús, é Madalena. Quem já foi para Fortaleza e Crateús, pelo Princesa, né, conhece as famosas paradas de Madalena, mais ou menos ali na metade do caminho. Então, é o seguinte, a melhor solução de Fortaleza para Crateús é passando por Madalena. Então, quando ele faz isso, ele admite que ele está pegando a melhor solução entre Crateús e Madalena e a melhor solução entre Crateús e Fortaleza. Porque se a melhor solução entre Crateús e Madalena, essa não fosse o melhor trecho entre Crateús e Madalena, quando eu colocasse um trecho menor, eu conseguiria uma solução ainda maior.
Imagina que cada trecho desse, ele tem 170 quilômetros. Então, no final, a minha viagem tem 340 quilômetros. Porque eu estou dizendo que o melhor trecho entre Crateús e Madalena tem 170 quilômetros, tá? Imagina que você conhece um trecho que tem 150 quilômetros, tá bom? Então, essa solução por esse caminho daria 170 mais 150, que dá 320 quilômetros. Essa solução é melhor que a solução ótima. Meu, gente, isso não faz sentido, né? Então, é o seguinte, só faz sentido você usar a programação dinâmica quando essa propriedade valer. Um pedaço da solução ótima é solução ótima de um pedaço. Mas me diz uma coisa, tem problema em que isso não acontece? Pior que tem. Olha esse cara aqui. Qual é o menor caminho, certo, em número de arestas, entre esse nó Q e esse nó T? O menor caminho possível. Não dá para ir direto, né? Mas tem como ir em 2 passos. Você vem daqui do Q para o S e do S para T, né? Você poderia ir do Q para o R e do R para T também. Você conseguiria o tamanho 2. Beleza. Então, imagina que você pegou esse caminho aqui. O menor caminho de Q para S, de Q para T, é Q passando por S, do S indo para T. O menor caminho de Q para S é esse daqui? É um pedaço da solução ótima? Sim. O menor caminho de Q para S é esse daqui. Veja que tem outros, né? Ele podia dar uma volta no mundo aqui para chegar no Q. Mas esse é o menor caminho. Menor caminho entre S e T é essa aresta aqui, que estava na solução do menor caminho de Q para T? Sim, é essa daqui. Então tá tudo certo. Veja que tem caminhos maiores. Ele podia dar uma volta no mundo para chegar aqui, né? Beleza, tá, tudo bem. Até aí, funciona 100%. É tentador supor que o problema de encontrar um caminho simples mais longo, não ponderado, também exibe estrutura ótima. Ou seja, e o caminho mais longo também vale a mesma coisa? Qual é o maior caminho entre Q e T aqui, pessoal? Sem repetir vértice, né? Bom, Q para S, S para T, se eu for para cá, necessariamente, eu repito o T quando eu volto, né? Se eu vier por aqui, eu passei por T, se eu vier para cá, eu repito o T de volta. O maior caminho aqui acaba sendo igual ao menor, né? Que é 2. Então, o maior caminho de Q para T, sem repetir, né? Ele vem daqui para cá, então ele tem um caminho de tamanho 2. Tá. Esse caminho aqui, ó, esse pedaço da solução ótima, é solução ótima desse pedaço? O maior caminho entre Q e S, sem repetir aresta, repetir vértice, é esse cara aqui? Não. Dá para você vir por aqui e por aqui. Você não repetiu o vértice e você conseguiu um caminho de tamanho 3, que é maior que esse caminho de tamanho 1. Eita! Um pedaço da solução ótima não é solução ótima do pedaço. O que é que isso quer dizer? Se você tentasse aplicar programação dinâmica para o problema do maior caminho, ele ia dar problema. Porque você ia tentar fazer o menor caminho de Q para T, passa por S. Aí ele vai tentar fazer de Q para S. Quando ele tentar fazer de Q para S, ele vai pegar esse cara aqui. Não tem nada a ver com a solução ótima, tá bom? Então, para você aplicar programação dinâmica, você tem que ter certeza que o seu problema, ele tem a subestrutura ótima, certo? Que um pedaço da solução ótima é necessariamente solução ótima do pedaço. Por que isso acontece? Porque aqui é tentativa e erro. Eu vou tentar quebrar aqui, resolver esse problema, e resolver esse problema apostando que ele vai me dar o melhor possível para cá. No caso do menor caminho, dá o menor possível. Corte de haste, dá o menor possível. Agora, no maior caminho, ele podia pegar aqui, desse cara para esse aqui, e dar um caminho maior do que o menor caminho, né? E aí não daria a solução que a gente poderia utilizar. Tá bom? Então, quando ele faz essas quebras aqui, moçada, é um subproblema para a esquerda, um subproblema para a direita. Aquela pegada da divisão e conquista, né? Só que aqui é uma haste de tamanho 1, aqui é uma haste de tamanho 3. Problema de resolver uma haste de tamanho 1, problema de resolver uma haste de tamanho 3. Problema de resolver uma haste de tamanho 2, de novo, problema de resolver uma haste de tamanho 2. Se você tiver essa solução, guarde. E aí você não precisa calcular para esse cara aqui. Para cá, ó, haste de tamanho 3. Eu sei a melhor forma de quebrar uma haste de tamanho 3. Então, não preciso resolver esse problema de novo. Eu sei a melhor forma de quebrar uma haste de tamanho 1. Eu não preciso resolver esse problema de novo, certo? E assim vai, né? Veja só, quando eu digo
esquerda e direita, essa haste tamanho 3, ele vai tentar quebrar em 3 pedaços, em 1 e 2, em 2 e 1, deixar esse cara inteiro, né? Ele vai tentar todas as possibilidades. Só que quando ele resolver esse cara aqui, ele guarda a solução. E aí, sempre que eu precisar resolver um haste tamanho 3, eu tenho o melhor resultado. Certo? Bom, gente, cada slide que passa fica mais complicado, né? Eu não vou falar disso aqui, tá? Fica mais complicado. Eu quero apresentar para vocês isso só um probleminha, que é esse problema aqui, que inclusive eu não resolvi ainda, tá? Tô com um probleminha, porque essa entrada aqui é muito grande. Deixa eu falar para vocês como é que esse problema funciona. Bom, a Lili, ela mora num país que, de acordo com o que você recebe, você paga ali uma taxa para o governo, né? Só que esse país tem uma taxa bem peculiar. Você vai pagar de taxa o maior divisor, você recebe um valor inteiro. Aí você vai pagar como taxa o valor do maior divisor próprio daquela sua entrada. Então, por exemplo, o maior divisor próprio do 25 é 5, né? Porque depois do 5, só quem divide o 25 é 25, mas aí o valor próprio não funciona, né? Tem que ser o maior, tirando ele mesmo. E aí vai, né? Então, se ele pegar 25 aqui, por exemplo, ele paga 5. Se ele pegar 24, quem é o maior cara que divide 24, exceto 24? É o 12, né? Então, ele pagaria 12 de taxa para o 24, tá bom? Beleza. Só que a Lili, ela descobriu aí uma falha no sistema, né, desse país, e ela descobriu que se ela quebrar a receita dela em montantes, a receita vai considerar o valor de cada montante como se fossem entradas diferentes, sabe? É como se ela receber 12 aqui, se ela quebrar em 10 e 2, é como se ela recebesse 10 separadamente e o 2 separadamente. Então ela vai pagar uma taxa para o 10 e vai pagar uma taxa para o 2. Ela podia quebrar esse 12 em 3 pedaços, cada um com tamanho 4, né? Como se fossem 3 montantes de 4. E aí, cada um desses montantes com 4 vai pagar uma taxa diferente. Bom? Eita, aí se você pensar, as possibilidades são as mais variadas, né? Eu posso quebrar em tantos pedaços, recebo 1000. Eu só não posso quebrar de tamanho 1, né? Porque aí o governo sabe que você está com marotagem. Mas você pode quebrar em, vários pedaços de tamanho 2, combinar tamanhos 2 com tamanho 3. Nossa, que é muito pedaço para você quebrar, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma solução, e eu vou comentar o código devagarzinho para vocês terem uma ideia como é que funciona esse problema. Eu não apresentei aquele problema à toa, o do corte de artes, é porque esse problema aqui é muito parecido. Quando vocês fizerem projeto de análise de algoritmos, vocês vão ver que existem alguns problemas clássicos, certo? E outros problemas que são muito parecidos com esse cara. Então a gente resolve um problema, isso aqui é isso aqui é o mesmo jeito de resolver do problema da mochila. Isso aqui é o mesmo jeito de resolver do corte de hastes. Isso aqui é o mesmo jeito de resolver do palíndromo, não é? Então, tem uns problemas e depois os outros problemas, eles são muito parecidos, né? Tem tipo umas classes de problemas, sabe? Então, o problema de corte de hastes, a solução que é dada lá, é a mesma solução que é dada para esse problema da... Coloquei aqui com vários comentários, né? Para ficar melhor de entender. Galera, então deixa eu mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo. Primeira coisa, eu tenho um vetor, né, que é chamado maior divisor. É onde eu guardo o maior divisor de todos os caras. Né? Porque se eu resolver pagar o montante inteiro, é esse valor que eu estou pagando. Tá? Aí eu recebo o montante de entrada, e eu vou chamar essa função aqui, que para quem é do GAMP já conhece, né? É o crivo de eu sempre esqueço o nome desse cara. Crivo de Eratóteles, tá? Que é para calcular primos, né? E primo é um número muito interessante para Lili. Para Lili? É Lili o nome dela? Esqueci. Acho que é. O nome dela é a Lili mesmo, Renan. É a Lili, rapaz. Esqueci até que o nome da mulher. Lili.
Para Lili, é muito interessante o número primo, porque o número primo, o divisor próprio dele é 1. Ele tem 2 divisores, só que um é ele mesmo. Ela não pode pagar o valor inteiro, ela pagaria 1, né? Então, se ela recebe um valor primo, é muito legal para ela. Então, através dos números primos aqui, eu não vou entrar em detalhes, certo? Eu pego o maior divisor de cada cara. Se o cara é primo, então o maior divisor dele é 1. Se o cara não é primo, então eu pego qual é o primo, qual é o número que divide ele em maior, né? E aí eu guardo aqui no maior divisor, certo? O que é que você precisa saber? Quando eu terminar isso daqui, eu tenho o primo, eu tenho o maior divisor de todos os números. Beleza. Chamo o crivo e ele resolve isso para mim. Aí eu venho aqui para essa função, que é o que faz a mágica acontecer. Deixa eu ver aqui a função. Eu tenho um vetor de menores taxas. Então, assim, o que é que eu estou guardando aqui no menores taxas? Cada posição tem a menor taxa para o montante. Na posição 0, tem a menor taxa para o montante 0. Se eu recebo nada, eu não pago nada. É justo, né? Como o governo sabe que você tem marotagem, se você pegar um montante de tamanho 1, eu coloquei esse 1 com o maior valor possível. E aí, quando eu estiver resolvendo o problema, eu nunca vou escolher um montante de tamanho 1, porque ele esculhamba qualquer problema. Vai ficar um valor muito grande para pagar. É melhor você pagar o montante inteiro do que você quebrar em 1, certo? Pronto. Aqui vem o problema. O que é que eu estou fazendo? De 2 até n, eu calculei o do 0, calculei o do 1. De 2 até n, eu quero saber qual é a melhor forma de pagar 27. Então, beleza. Ele vai começar descobrindo qual é a melhor forma de pagar um montante de 2, certo? Primeira coisa, montante de 2, aqui menor taxa de 2, recebe o maior divisor de 2. Quem é o maior divisor de 2 próprio é o 1. Né? Então, menores taxas recebe 1. Pessoal, lembra que a melhor coisa que tem para Lili é que esse cara seja primo. Então, o menores taxas recebe 1 é a melhor coisa que pode acontecer. Aí eu coloquei um verificador aqui só para saber o seguinte, esse menor taxa que você recebeu é maior que 1? Se for, beleza, a gente tem que tentar quebrar. Mas se for 1, tá resolvido, certo? Então, no caso do 2, já está resolvido, ele nem entra aqui, ele já termina aqui e volta para o 3. Então, se eu pegar um montante de 2, eu sei que a melhor coisa a fazer é pegar esse montante inteiro. Não é quebrar, é pegar ele inteiro. Beleza? O I vai para 3. Menores taxas para 3. Primeiro, ele recebe o maior divisor. Mas, olha só, o 3 é primo, então ele vai receber 1 de novo. Né? Então, de novo, ele não executa aqui, e eu fico sabendo o seguinte, se eu receber um montante de tamanho 3, a melhor coisa que eu tenho que fazer é pagar esse montante inteiro, é não tentar quebrar. O 4 é o primeiro cara mais interessante que a gente tem. Quando chegar aqui no 4, maiores taxas 4, recebe o maior divisor do número 4. Né? O maior divisor do número 4, o 4 não é primo, né? O maior divisor dele próprio é o 2. Aí você diz, ei, menores taxas é maior do que 1? É. Aí você, opa, então dá para tentar melhorar. Se ele não é 1, dá para tentar melhorar. Né? E aí ele vai tentar aqui. Como é que ele vai fazer, meu povo? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Imagina que eu peguei o valor 4. O que é que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar quebrar esse 4 em montantes. Então ele vai tentar pegar o J0 como se fosse 0 e 4. Certo? Aí ele diz, olha, quanto é que esse problema aqui? Já tentou quebrar, né? Já. Isso aqui é 0. E o 4? O 4 é o maior divisor que tem até agora, que é 2. Então aqui vai dar 2, que é a mesma coisa, não ajuda. Qual é a próxima forma de quebrar? Eu tentar pegar um montante de 1 e tentar resolver o problema para 3. Certo? Esses dois problemas já foram resolvidos. Eu já sei como é que quebra da melhor forma um montante de tamanho 1 e eu já sei como é que quebra da melhor forma um montante de tamanho 3. Já foi resolvido, certo? Então eu só combino as soluções aqui, ó. Esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 1. 1 mais 1 é 2, não é melhor. Continue a tentar. Continue a tentar. Aí ele vai tentar aqui o 2 e o 2. Ele, opa, já resolvi também. A melhor forma de quebrar esse cara aqui é deixar ele inteiro. 1. Melhor forma de quebrar esse cara aqui é deixar inteiro. 1. 1 mais 1, 2. Não tem melhor. Só que chega num ponto aqui, ó. O próximo cara seria o quê? 3 e 1. Só que esse cara eu já resolvi, né?
é o 1 e o 3. A ordem dos fatores não importa nessa questão. Né? Então, basta eu ir aqui mais ou menos até a metade e eu testo todas as combinações possíveis. E o que é importante, os subproblemas já foram resolvidos. É só olhar na memória que já está na resposta. Qual é a melhor forma de quebrar, tá bom? Então, meu algoritmo, ele faz isso. Ó. O J, ele começa do 0 até a metade. Né? Isso aqui, na verdade, não ajuda. Até a metade. E o que é que ele vai tentar fazer? Quando o J é 0, né? Fica 0 menos 0, que é 0. Então, menores taxas para o montante 0. E I menos 0 é o I, né? No caso do I igual a 4, vai ficar 0 e 4. Certo? Aí ele soma e vê se é menor do que o que ele já tem. Se for, aí ele atualiza o menor. Se não for, ele passa para o próximo cara. Aí o J igual a 1 fica montante de 1. E aqui fica 4 menos 1, que é 3. 1 e 3. Certo? Tá vendo que é o mesmo jeitão lá do cortes de hastes, né? E aí, pessoal, eu resolvo aqui, quando eu terminar, eu resolvo 4. Aí ele vai, cadê? Pro 5, pro 6, pro 7, pro 8, pro 9, tá? Quando eu chego no montante de 27, o que é que ele vai fazer? Pegou aqui o 27, outra página. Ele vai dizer o seguinte, olha, vamos tentar quebrar. Tenta pagar ele inteiro. 0,27. Depois, pega um montantezinho de 1 e tenta quebrar para 26. Só que veja bem, no momento que eu chamar, eu já resolvi esse cara e eu já resolvi esse 26. Eu sei qual a melhor forma de quebrar o 26. Eu sei qual a menor taxa que eu pago com o 26. Agora é só somar, tá bom? Aí depois ele vai tentar 2 e 25. Eu sei a melhor forma de quebrar o 2. Eu sei a melhor forma de quebrar o 25. Né? Porque eles já foram resolvidos anteriormente. E assim vai, né? Então, deixa eu compilar aqui para vocês. 27, por exemplo. A melhor forma é 3. Aí é muito ruim, né? Porque assim, tá, você disse que é 3, mas como é a melhor forma de quebrar isso, né? Isso aí é uma outra, como é que eu digo assim? Uma outra abordagem da divisão em conquista, que é o rastreio da solução ótima, né? Nesse caso aqui, ó, o que é que você faria? Quando você encontra aqui o melhor J para quebrar, você guardaria ele em alguma estrutura de dados, né, um vetorzinho, uma matriz, não sei, depende da questão. E aí, na hora de imprimir, você vai só imprimindo esses J's. Ó, melhor você quebrar aqui, aqui, aqui e ali. Aí você sabe o tamanho dos montantes, né? E aí é bem bacana. Pronto, nesse caso aqui foi do 27, foi o 3. Deixa eu ver aqui outra questão. O 4, né, que a gente fez aqui até na mão, vamos dizer. O 4 ele consegue um 2. Né? Bom, galera, e desse cara aqui é basicamente isso, certo? A questão é basicamente isso. Eu sei que nessa altura já está todo mundo cansado, isso aqui não é trivial, não é simples. Hein? Quanto mais no começo da programação você tá, isso aqui está cada vez mais complicado para você, né? Mas, de novo, a minha ideia é passar para vocês a ideia da técnica, né? Que vocês saibam quando é interessante utilizar e que, olha, dá para resolver esse tipo de problema usando essa técnica. Vocês vão ver programação dinâmica, memorização, bottom-up, rastreio de solução ótima, lá em PAA, nos mínimos detalhes, vocês vão implementar isso aqui adoidado, tá? Então, não fiquem nervosos, que vocês vão ver isso aqui devagarzinho quando chegar lá em PAA, tá bom? Como eu disse para vocês, esse meu código ele não resolve esse problema, certo? Eu acredito que ele esteja certo, só que ele tem um problema de tempo, porque, olha só, ele teria que ser capaz de resolver esse valor aqui, tá com 1, 2, 3, 4, 5, tá com 2 vezes 10 elevado a 5, mas a questão pede para resolver até 2 vezes 10 elevado a 9, aí quando eu coloco esse valor, inclusive ele roda bem devagarzinho aqui, né? 1, 2, 3, 4. Quando ele está com 9 aqui, viu que ele resolveu 27 rápido, né? Eita, já deu falha de memória aqui. Deixa eu tentar um númerozinho só um pouquinho menor. Um pouquinho menor ele vai... Pronto, eu vou resolver o mesmo 27 agora. Enfim, tem um jeito que eu faço aqui que ele demora pra caramba. Bom, mas porque eu fiz esse negócio em cima da hora e eu não consegui resolver
o problema, né? Mas eu acredito que é muito isso daí, é só eu ver como é que eu trabalho com esse número bem grandinho aqui, que fica complicado de calcular. Tá bom, pessoal, vocês, até aqui, vocês têm alguma coisa para perguntar de programação dinâmica, bottom-up, memorização? Deixar para os próximos capítulos. Tá bom. Bom, galera, eu sei que tá todo mundo cansado, faltam aí 16 minutos para terminar esse momento, tá? Mas o próximo assunto ele é bem mais leve, tá? Rapidinho eu termino, é um exemplo muito simples, muitos de vocês já fizeram, mas para não dizer que eu não falei de flores, deixa eu falar aqui do nosso glorioso algoritmos gulosos, tá? Galera, nossos problemas de otimização, nem sempre você vai ter que calcular todas as possibilidades, certo? Existem alguns tipos de problemas que eles têm uma propriedade que a gente chama de propriedade da escolha gulosa, certo? Que consiste no seguinte, você faz a melhor escolha naquele momento ali e aquela escolha é a melhor para você. É a melhor solução do problema, tá? Mas nem sempre isso resolve o problema, tá bom? Então, olha só, você evita fazer muitos cálculos, você não precisa testar tudo. Né? Então, um algoritmo guloso, algoritmos gulosos, eles resolvem muitos problemas, mas eles não resolvem todos. Para alguns problemas, você vai ter que fazer realmente tentativa e erro e tudo, programação dinâmica, para saber qual é a melhor solução. Para outros, quando tem a propriedade da escolha gulosa, basta você aplicar essa escolha gulosa. Por exemplo, árvores geradoras mínimas, que vocês vão ver em PAA, em algoritmos em grafos, ele usa um método guloso de escolha, certo? Algoritmo de Dijkstra para encontrar os menores caminhos entre cidades, por exemplo, também trabalha com escolha gulosa, né? Mas existem problemas que isso pode não funcionar, certo? Existe um problema bem famoso, que é o problema da mochila, tá? Como é que funciona o problema da mochila? A versão, né, que o pessoal mais famosa é que tem um ladrão. Esse ladrão, ele tem uma mochila que tem capacidade aqui de 50, né, tamanho 50. Aí ele entra numa loja aí de uma joalheria, por exemplo, aí ele tem 3 itens, esses itens têm tamanhos e têm valores. Por exemplo, o item 1, ele tem um tamanho 10 e ele custa 60. O item 2, ele tem tamanho 20 e custa 100. O item 3, ele tem tamanho 30 e custa 120. Aí vem a pergunta. Qual é a melhor forma de ele preencher essa mochila de forma que ele maximize o lucro desse assalto dele, né? O que é que a escolha gulosa ela pode dizer pra gente? Ela diz pra gente que a melhor forma de fazer isso daqui é você pegar o elemento mais valioso. Então, aqui, quem vale mais é esse 120, aí você, bumba, coloca o 120 aqui dentro. Né? E aí, qual é a segunda opção que você tem? Tá, ainda tem um espaço aqui, o que é que cabe? Cabe esse 20. Pá, você coloca o 20 aqui. Esse cara custa 120, esse cara custa 100. Então, no todo, você consegue extrair $220 de lucro, certo? E aqui ele tenta outras soluções, mas nenhuma solução é melhor do que essa. Então, veja só, né? Aparentemente, nosso problema tem a propriedade da escolha gulosa, porque eu escolhi de forma gulosa, né? Eu escolhi o que era mais caro, coloquei para dentro da mochila e resolveu o problema, né? Para essa entrada. Vejamos outra entrada. Imagine que você tem uma mochila que ela tem uma capacidade de 100, por exemplo, né? Deixa eu tentar desenhar aqui no nosso quadro. Essa mochila, ela tem uma capacidade de 100. Pronto. Aqui. Aí você tem uma barra de ouro, que vale mais do que dinheiro, que ela tem tamanho 80, certo? E você tem umas barras de prata
de tamanho 30. Certo? Bom, a barra de ouro, ela vale mais do que a barra de prata. Certo? Então, imagina que a minha barra de ouro aqui, ela vale, eu não sei, ela vale um negócio caro, né? 200 libras. A barra de ouro vale 200 libras. Porque libra é caro, né? Esse negócio caro é libra. E esse carinha aqui, ele vale menos. Ele vale, não sei, 100 libras. Por exemplo. Tá bom? Bom, então o que o ladrão vai olhar? Opa, esse cara aqui, ele vale 200? Esse cara aqui é a melhor opção para mim? Aí ele vai e coloca esse 80 lá aqui dentro. Pá, 80. Veja só, quando eu coloco essa barra de tamanho 80 aqui dentro, o espaço que sobra na mochila é 20. Não cabe nenhuma barra de prata. Certo? Então, colocando a barra de ouro, você tira qualquer opção de colocar qualquer outra barra para dentro da mochila. Então, se você escolher a barra de ouro, você vai levar a barra de ouro e acabou a história. Tá? Então, seu lucro vai ser 200. Mas imagina que você não leva a barra de ouro. Entra um outro ladrão depois. Aliás, o primeiro ladrão levou a barra de ouro, deixou as barras de prata. Aí o segundo ladrão vai lá e, opa, só tem barra de prata aqui. Coloco 3 barras de prata para dentro. Cabem 3, né? Tem tamanho 30. 30 mais 30 mais 30, 90, ainda dá um espacinho aí para o ladrão colocar um lanchinho, né? Então, quanto é que esse ladrão consegue ganhar com isso? 3 barras de 30, ele consegue 300 libras. Quando o primeiro ladrão souber que ele perdeu 100 libras, né, ele vai ficar muito chateado. Então, veja só, pessoal. O problema da mochila, dessa forma como se apresenta, ele não tem a propriedade da escolha gulosa, certo? Nem sempre que você escolher de forma gulosa, você vai conseguir resolver o problema da mochila. Tá bom? Então, tem problemas e isso depende da natureza do problema. Lá em projeto e análise de algoritmos, vocês vão aprender a provar quando um problema tem a subestrutura ótima na programação dinâmica. Vocês vão aprender a provar quando o problema tem a propriedade da escolha gulosa, não é? Do algoritmos gulosos, né? Vocês vão aprender a provar isso, aí vocês vão ter segurança para usar esses problemas, né? Muito bem, deixa eu apresentar um problema para vocês, é a última coisa que eu vou mostrar, eu prometo, força, que é um problema que dá para resolver com programação gulosa. Deixa eu parar aqui a apresentação para pegar meu último algoritmo. Deixa eu achar o rapazinho. Como eu disse, quem é do GAMP já deve ter resolvido esse cara. Cadê o meu rapazinho? Ah, não, eu guardei aqui. Guardei aqui. Momento. Foi um dos primeiros problemas que eu resolvi. Achei. Cadê? Coloco aqui, compartilho a tela com vocês. Onde é que compartilha a tela? Aqui. Pronto, compartilhando a tela. Pessoal, o problema é esse daqui. Basicamente é o seguinte, nesse problema a gente recebe um valor de entrada e calcula o menor número possível de notas que o banco vai emitir, certo? Para te pagar. Então, você recebe um valor e você vai emitir, por exemplo, 576. Qual é a melhor forma de pagar esse cara? Né? A resposta aqui está dizendo que são 5 notas de 100, uma de 50, uma de 20, uma nota de 5 e uma nota de 1. 11.257, são 112 notas de 100. Uma nota de 50, uma de 5, uma de 2, né? Tá, como é que eu faço isso daqui? Eu posso fazer programação dinâmica, né? Esse problema aqui tem todo um jeitinho de subproblemas, de você subestrutura ótima, né? Que é um pedaço da solução ótima, a solução ótima de um pedaço. Então, você poderia fazer aqui, da maneira que for melhor, as maiores tentativas, né? Tenta o máximo de notas de 100, depois o máximo de notas de 5, ou o máximo de notas de 1, faz todas as tentativas possíveis. Vai dar certo? Vai. Você vai encontrar a melhor solução porque você tentou tudo. Mas você não precisa fazer isso. Porque esse problema, ele tem a propriedade da escolha
gulosa, certo? Se você maximizar as maiores notas, vai dar certo. Então, eu vou tentar o máximo de notas de 100 primeiro, depois, o que sobrar, o máximo de notas de 50, depois o máximo de 20, o máximo de 10, o máximo de 5, o máximo de 2, o máximo de 1, tá? Aí tem uma prova disso, né, mas que eu não vou entrar aqui, porque que isso funciona, né? Mas eu lembro de ter pesquisado sobre isso, e não é em todo sistema monetário que isso funciona, né? Tem que ter algumas notas específicas, notas de 1, algumas notas aqui específicas para funcionar a escolha gulosa. Em alguns sistemas monetários que não tem ali todas essas unidades, pode ser que a escolha gulosa não funcione. Bom? Então, deixa eu mostrar para vocês a solução, que é bem simples, né? No lugar de você testar tudo, você pega aqui o seu valor divide por 100. Pronto, a parte inteira é o número de notas de 100. Pega o resto, coloca aqui. O que sobrou você divide por 50, a parte inteira é justamente o número de notas de 50, e aí vai, né? Dividindo, 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 depois você sai só imprimindo. Número de notas de 100, de 50, de 20, de 10, de 5, de 2 e de 1. Bom? Então esse é o problema 10 e 18, né, do URI. Então quem quiser tentar depois, talvez é o melhor problema, eu acho que é um dos primeiros problemas que eu fiz, né? Então para começar, é um problema muito bom. Então, de novo, não é sempre que algoritmos gulosos funcionam, mas quando eles funcionam é ótimo, porque eles poupam muito trabalho. Certo? Bom, deixa eu parar a apresentação aqui e perguntar se desse volume de coisas, né? Estou ciente que eu passei muita coisa para vocês. Desse volume de coisas, se tem alguma dúvida que vocês queiram tirar, enfim, alguma consideração, alguma coisa aí que vocês queiram deixar. Não, achei que foi muito boa a palestra, não. Valeu aí. Para mim também foi muito bom. Seria melhor ainda se tivesse sido semana passada, que a gente estava resolvendo justa a lista de algoritmos gulosos, que aí tiveram umas coisinhas que a gente não lembrava mais, mas deu para lembrar também. E disponibilize a aula, o link lá no YouTube, viu? Por favor. E é isso. Muito bom mesmo. Beleza, gente, obrigado. Eu quero dizer de novo, né, reforçar, vocês vão ver tudo isso com calma nas disciplinas, né, vão ver devagarzinho, fazer muitos exemplos, né. A minha ideia realmente era só passar o geralzão, né, existem essas técnicas e quando é o momento de utilizar cada uma delas, né. Divisão e conquista é interessante, mas se você resolve vários problemas, você tem muitos subproblemas se sobrepondo, resolvendo o mesmo cara várias vezes, é interessante você usar a memória. Memorização pode dar um jeito nisso, né? Ou, em alguns casos, é muito melhor que você utilize o bottom-up, aí, às vezes, não precisa fazer essas contas todas, porque o algoritmo guloso funciona, né? Então, a minha ideia era passar para vocês que esses projetos existem, que vocês vão ver isso em detalhes, né? E que, enfim, era só realmente dar esse gostinho para vocês que isso existem e fazer o link, né? Na próxima terça-feira, 18 horas, a gente vai ter aula de novo, né? No GAMP, só que dessa vez é com o Doug Nóbrega. O Doug Nóbrega, ele foi finalista da Maratona Brasileira de Programação. Então, ele vai trazer essas técnicas que eu mostrei para vocês hoje, resolvendo problemas, né? Ele vai trazer, olha, pessoal, problema tal, divisão e conquista. Pá, problema tal, programação dinâmica, problema tal, algoritmo guloso, né? Então ele não vai explicar a técnica, né? Porque eu expliquei hoje, ele vai só sair resolvendo os problemas. Então, se vocês quiserem dar uma revisada na aula, dar uma estudada melhor e participar na próxima semana da aula do Doug, vai ser bem bacana, vocês estão super convidados, tá bom? Ei, Renan, puxa aqui pro professor, já que você falou em árvore geradora mínima umas horas aí, né? Fica o tema aí para o professor Luiz abordar qualquer dia, né? Não sei se ele ainda está na chamada. É porque o Renan mencionou uma hora aí a árvore geradora mínima com algoritmos gulosos, né? Aí fica um tema aí para quando a gente tiver sem tema, que eu acho que vai ser difícil ficar sem tema. Deus. Cara, eu gosto bastante de árvores geradoras, né? Inclusive, são os meus temas de pesquisa.
no mestrado e no doutorado. Nessa parte de algoritmos gulosos, eu posso propor uma palestra um pouco mais teórica, né? Onde a gente estuda um pouco, onde a gente vê um pouco o arcabouço dos matroides, porque eu acho que é bem bacana a gente ver. Eu acho que é bem bacana a gente ver a teoria que sustenta, né, o Kruskal, o Prim, ou, na verdade, qualquer outro algoritmo guloso. Eu não sei se encaixa bem com Tem o muitos contexto do problemas, grupo. professor, de grafos que dá para resolver com esses algoritmos lá no URI. Tem vários problemas que envolvem grafos e árvores geradoras mínimas. Legal. Essa abordagem que eu estou propondo, ela é bastante teórica e pode ser que ela não seja tão condizente com o grupo, né? Uma outra abordagem que eu posso propor é das estruturas de dados que se utiliza para detecção de ciclo. Essas estruturas de dados que se utiliza para detecção de ciclo, que eu saiba, elas não costumam ser vistas na graduação, ao menos não nas ementas aqui de Crateús. Aí, nesse sentido, poderia ser a abordagem mais prática, né? A implementação de umas estruturas de dados e tal, de conjuntos disjuntos e a implementação do Kruskal baseado nelas. Pode ser Pega também até a isso. ideia do Vinícius, né? Da gente implementar nossas próprias estruturas lá, já seria um gancho também para juntar com a ideia dele. Pode ser. Se vocês acham que toma mais corpo essa parte prática do que a minha primeira proposta, que é teórica, a gente pode ir por esse caminho, sim. A gente pode ver essa questão das estruturas de dados, né? E é um bom gancho, realmente, a gente ter um repertório, né? Um repositório um repositório de estruturas de dados, para que a gente possa utilizar nos probleminhas, né? Sim, sim. O Renan já puxou os ganchos aí, o Vinícius também, agora só precisa a gente meter bronca e implementar. Tá bom. Beleza, João. Bom, pessoal, então eu vou disponibilizar essa aula lá no grupo do GAMP, né? Quem quiser participar pode entrar em contato comigo. E eu quero dizer para vocês, especialmente do primeiro semestre, né? Vocês têm uma longa trajetória, vocês vão aprender muita coisa ainda. E aproveitando que essa semana é importante, vou deixar aqui a última frase. Se você não entendeu agora, você entenderá no momento certo. Dark. Então, galera, Old! quem assiste, sábado tem, né? Então, foi muito bom estar com Complexo, viu? vocês. Desculpem aí, não foi uma aula muito preparada, né? Porque está num momento muito conturbado, que a gente está, a coordenação Foi muito especialmente boa está a aula. fazendo muita coisa. E aí eu tive que fazer correndo, nem terminei aquele exemplo que eu passei para vocês, porque, enfim, não deu tempo. Foi muito complicado, mas eu tinha que dar aula agora, porque semana que vem um Doug, né? E aí ele já vai de um ponto que teria que vocês terem uma base. Então, então é isso. Muito obrigado por terem participado. Qualquer coisa a gente está à disposição para tirar mais dúvidas, certo? Desejo boa noite a todos, fiquem bem e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até a próxima.